Salve, salve, galera das teclas! Que beleza! Hoje eu estou recebendo um casal muito especial aqui. Primeiro porque eles são top das galáxias, mas lá onde eles estão morando agora, diz que o negócio é mais mais. Fiquei sabendo ainda há pouco que o negócio lá é mais mais. Aqui a gente ainda chama de top das galáxias, né? Pois é, um casal que, além de muito especial, amigos do coração de longas datas, eu acho que já tem aí, eu vou chutar aqui uns 25 anos, mas depois nós vamos corrigir a conta aí, né? Tá aqui comigo nessa noite o casal Jordane Borges e Lu Borges, fazendo comigo hoje esse super papo com teclas. Tem história pra caramba. O Jordane é baixista, mas esse cara já passou aí por muitos, vamos dizer assim, muitos meios musicais, então ele tem uma influência muito grande, né, de muitas áreas. Eu acho que ele até arranha um pouquinho das teclas, se eu não me engano. Eu vou me arriscar a perguntar isso depois. Resumindo aqui, brevemente, porque a gente vai falar melhor disso no nosso bate-papo, né? Mas ele já tocou aí presenças como Carlos Papel, Lula de Vitória, Bené, eu acho que é isso, Kátia Brinco, grande Kátia, em quanto tempo? Tami, a Orquestra Vitória Café, Edu Rosa, Orquestra Vivace, que nós vamos falar um pouco sobre isso depois, né? E no meio gospel já acompanhou também Oscar Valdez, né? Alessandra Rangel, um beijo especial para nossa amiga, a Alessandra Rangel, que bom. Fernandinho, Eli Blum, que é a grande fera, né? Fernando Fé, Kim Vocal, Band BH, né? Orquestra Big Band, Marquinhos Gomes, o cara não tá fácil. Salomão Reg e tantos outros, né? Nomes aí, foram mais de 50 álbuns gravados aí. Atualmente ele está trabalhando aí com uma fera que a gente vai falar bastante ainda nesse super papo de hoje, que é a Liz Avancini, filha do nosso querido amigo Ramon Avancini, que a gente tem papo para conversar sobre isso também, né? Tá aí com um álbum que vai ser lançado, não é isso, né? 20 de janeiro. É isso aí, é pela gravadora Muzília, muito chique o negócio. Então, vem para esse super papo comigo que eu estou recebendo aqui com muito prazer nessa noite, Jordane e Lu Borges. Sejam muito bem-vindos ao Super Papo com Teclas. E aí, gente, fica à vontade, eu quero que vocês dêem uma saudação para o nosso público. Que honra estar no universo das teclas. Olha isso, cara. Faltou até palavra, né? Baixista no universo das teclas. Eu posso te corrigir? Vai lá. Gil Borges. Gil Borges? Você falou Lu Borges. Lu Borges. Esse Lu me perseguiu, cara. Esse Lu não, me ainda bem que foi a Lu, não foi a Jucirema, gente. É Jucirema, mas Gil Borges. Para os amigos íntimos é Gil Borges. Gil Borges. Que honra, hein, Ronaldo? Quanto tempo, cara? Rapaz, 25 anos. Eu mesmo, falei tá? 25 anos, né? Sim, sim. Mas acho que foi por aí. A gente, naqueles workshops que a gente fazia lá na Songs. Eu, Fabinho Peçanha, o Léo Maranhão, né? Que Sim. fez Tempero do Mundo, ficou com a Aline na Barros, eu acho que ainda tá com ela. Pô, tem podcast com o Léo aqui, cara. O Léo é excepcional. E foi isso aí, você apresentava a gente, exatamente, né? Com vocês, Jordane Borges, essa voz de locutor, né? Cara, radialista, tempo, jornalista, tudo isso, bacana. Não, foram um tempo que me trouxe muita alegria, não esqueço, né? Fabinho Peçanha tem notícia, cara? Tem, de vez em quando a gente se fala, né? Que show. Apesar de Fabinho teve uma outra estrada, né, dos trabalhos, a gente fez muita coisa juntos, a gente gravou muitos trabalhos juntos, né, muitos discos. Acho que foi uma juntos. Cozinha incrível vocês dois, né, cara? Um tempo... foi uma época boa, né, onde a gente eu peguei muita experiência, a gente ouvia muitas coisas juntos. Eu e Fabinho, a gente começou a tocar junto em 98. A gente fez Cláudio Lízias, irmão do Simon, do pastor Simonton, sim, da Missão Brada Costa. Ali onde tudo começou. Depois da igreja, né? A gente sempre foi da igreja, eu sempre fui da igreja, mas onde a coisa fluiu.
E aí, em 99, surgiu o Clean Vocal Band, onde o Thales Roberto cantou, a Jussara, Ana Paula Valadão, a Nívia Soares. E eu e o Fabinho tivemos o privilégio de passar por esse grupo. Caraca. É, você vê, né? Quando o Fabinho tocou com o Carlinhos Félix, você chegou a fazer também, Carlinhos? No início. Ah, Logo que chegou o Carlinhos, eu fiz uns ensaios e tal, e as agendas sempre caíam, eu ia e não ia, enfim, Deus me levou pro outro lado antes que tudo começasse. entendi. Porque Deus já tinha um plano com o Dead, Coutinho. Aham. Aí o Tadeu falou, tem um menino que tá tocando, já tava tocando com outro, e não dava pra gente conciliar as coisas, e acabou que o Dead foi, e o Dead tá lá com a Fernanda Brum, né? Uma pessoa que, abençoado, Fechou pra baixista. caramba, né? E ele era o baixista. Eu te falei já sobre isso. Foi ele que ficou então com o Carlinhos esse tempo? Ficou. Naquele tempo lá. Nós estamos falando de início de 2000, foi, né? 2003, 2000, acho. 2003, né? 2003. Um ano depois de casado. Nós Ele tá aqui de novo, cara. O Carlinhos tá É, aqui? Tá aqui de novo e legal. ele chegou, deve ter umas 3 semanas, né? E a gente está em contato. Inclusive ele vai vir para fazer um super papo com o Teclas. Legal, Vai ser show de legal. bola. O Carlinhos tem uma história, né? Pois é. Vem do Rebanhão, aquelas músicas. Nossa. Depois ele Quase veio não tem carreira história. solo, arrebentou, né, cara? Eu gosto muito, na verdade, assim. Eu gosto tanto desse trabalho que eu acabei influenciando os meus filhos em casa, né? O Matheus, né? Que tá na técnica ali gravando a gente. Não, o Matheus é Excepcional. excepcional, top. Pois é. Ele aprendeu a gostar, né? De tanto eu ouvir. Tem um disco do Carlinhos que eu gosto muito, chama Coisas da Vida. Sim. Cara, esse disco pra mim foi a obra mais incrível. De que ano que era esse disco? Rapaz, eu não sei. Ele fez um ao vivo que era a família, os Olicás, Bebeto Olicá na bateria e Ronaldo Olicá no baixo. Essa é gravação de estúdio. E eu acho que é do início dos anos 90. Ah, não foi um que o menino gravou as teclas e fez tudo nas teclas? Eu acho que é isso. Cara, Carlinhos comentou sobre esse trabalho, que ficou maravilhoso. Ele tem muita coisa sequenciada, muita coisa então de... é esse provavelmente. mesmo. Nesse disco ele estava pela Continental ainda. Não sei se ainda está na Continental, mas nessa época ele estava na Continental. Esse disco foi incrível, cara. Mas vamos falar um pouquinho de Jordani. Cara, 1985. O que aconteceu na vida de Jordani em 1985? Tomava uma madeira ainda, né? Eu já tinha 6 anos. Você já estava com 6 anos. Tinha 6 anos, né? Rapaz, então, cara, o violão, né? Meu irmão, ele já vinha... Eu sempre fui do lar cristão, né? Uhum. Eu nasci dentro da igreja. E a minha família sempre foi da música. Minha mãe canta, meu pai cantava, né? Minha mãe também. E meus tios, maestro, regente de coral, músicos de coral, e aquilo me trazia algo, né? Eu acordava ouvindo música. Minha mãe tinha uma vitrola lá da Sonata, ouvia aqueles vinis lá maravilhosos dela, e eu ficava ali ouvindo e querendo saber o que estava acontecendo. Já com 6 anos, meu irmão violão, eu ia na igreja. E eu vi os meninos da minha idade tocar, eu falei, eu quero tocar também. Eu quero tocar violão também. Aí um dia meu irmão, rapaz, pegou e falou assim, você quer aprender mesmo, cara? Eu não esqueço disso. É como se fosse hoje. Meu nome do meu irmão é Giuliano Borges. É meu irmão mais velho, né? Ele tá com 51, né, Ju? 51 anos. Ele falou, senta na latinha que meu pai tava mexendo na casa. Aquelas latas de tinta. Aquelas de 3.600 assim, não é aquela pequenininha, nem a grandona, aquela mais ou menos. Senta aqui. Pegou um violão, começou a me ensinar. Primeira nota lá. Lázinho e tal. E o primeiro hino que eu aprendi, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, pregado na cruz. E dali começou. Quando foi em 90, eu já estava tocando violão. Vamos lá, voltar atrás. Em 87, Ronaldo, eu já tocava o violão tão direitinho, cara, pelo dom, que o pastor Paulo Santana, da igreja Maranata, minha mãe chegou pra ele e falou bem assim, parece que eu tô vendo agora. O garoto novinho, não lembro, ele chegou na igreja com o meu violãozinho. Aí, minha mãe falou assim, pastor, o Jordani já tá tocando já. 7 anos, cara, o garoto. Aí ele falou, tá tocando? Eu falei, tá tocando.
Ele pode tocar já com os meninos? Pode, hoje as crianças vão cantar. É hino que ele já conhece, né? Eu falei, ele vai até aprender o hino. Aí eu comecei a tocar, o pastor me liberou pra tocar. E eu fui tocando, cara. Quando eu te conheci, você já era Maranata, se eu não me engano. Eu ou fui não? Maranata Você ficou um até tempo 2000. na Maranata. Eu fui Maranata até 2010. 2010. Então, já. 2011. Sim, então você ficou um tempasso lá, cara. Fiquei. Foi minha base, né? Minha base cristã. Me ensinou muito na música. Muita dinâmica. Assim, a Maranata tem uma coisa de ser muito, né? Ali certinho, tranquilo, não pode, né? Sim. Extrapolar. E aquilo ali me deu umas boas aulas legais, assim. Aprendi muito ali também. Pô, o Tutuca Borba é Maranata, cara. O teclas do Roberto Carlos. É. E também o Michael Sullivan. Sim. Também. Sim. Os A caras galera são- legal. É uma turma boa, rapaz, da Maranata. O Arley Kaiser O Arley, grande não Arley. está mais, né? Mas foi da Maranata. O Lelo Kaiser. Os músicos excepcionais. Tivemos músicos O muito Maranata bons. tava com um time bom pra caramba ali. Tem um cara. baixista, Marco Aurélio, Maranata também. Muito bom baixista, estudado. Eu que fui mais ousado e mais, assim, como é que fala? Quando a gente é mais... Eu fui ousado. Eu acho que é ousado, né? Pra frente, É. mas não, eu fui mais assim... Eu acho que ousado é legal. Fui bem Você ousado. foi E ousado. fui saindo assim, Sim. pra tocar fora, né? E a igreja na época era muito complicada, assim, não aceitavam muito. Mas eu ia, meus primos presbiterianos, vamos tocar, eu ia tocar em pé, eu tocava sentado, né? É. Aí ia tocar em pé, aí eu fluindo, falei, é isso aqui que eu quero. Mas o importante pra mim era estar tocando, eu tava louvando a Deus, né? E aprendendo, né? Eu vou te contar aqui um segredo aqui nosso, né? Eu tive muitas amizades assim dentro da Maranata. Tem ainda algumas, né? Porque alguns saíram, né? Sim. Migraram depois desses últimos acontecimentos que tiveram na Maranata. E esses colegas tocavam comigo, que eu ia lá encher o saco. E os caras gostavam de tocar comigo porque eu nunca fui exímio tecladista. Mas eu era aquele cara que Como sabia não? juntar. Como não foi exímio? Não sou. Tá Cara, bom. mas assim, eu sabia juntar os caras, né? E o meu carisma, pela forma que eu sempre conversei, que eu sempre falei, Você né? sempre foi muito agradável. E aí a galera assim, pô, Ronaldo é massa. Ele envolvia. Eu sou igual ao Eric Clapton, não sou bobo. Eric Clapton, ele tem as limitações dele. O que ele faz? Ele se cerca dos caras monstros Claro. e faz parecer que ele é grande, né? Tem gente que não vai entender o que eu tô falando aqui. Sim, Mas assim, cara, se você parar pra ouvir as frases de Eric Clapton, cara, Mas é verdade. é muita repetição. Ele é um cara... Ele tem um repertório, Claro. né? E tem aquele repertório dele e ele não sai muito daquele repertório ali. Eu falo repertório de execuções, né? Sim, E aí o que ele entendi. faz? Ele junta uma galera, meu amigo. Claro. Ele pega ali o baixista, como é o nome daquele cara que acompanha ele? Você tá falando Nathan East. Nathan East. Não, Pô, ele pega meu Nathan Deus. East. Oh, meu Deus. Pois ele pega Nathan East, pega Dave Sampson nas teclas, pegou Billy Preston, né? Então só os cara. pegou nomes grandes ali meu e ele fez aonde? Eu fazia Claro. eu fazia a mesma coisa, né? Então eu juntava essa galera, né? E fazia esse som. Esses caras bons, né, da Maranata, falei, pô, vamos lá fazer um som comigo, vai ter um evento assim, não sei o que lá. Aí os caras não podiam ir. Tudo no banco. Que Ia tudo pro banco. Ia pro banco, cara. Eu fui pro banco. Aí ficava sem tocar. Pois é, Eu aí fui pro banco, eu perdi as contas. aí veio o lance do segredo que eu falei. Rapaz, nós estamos falando isso aqui. Hoje já tá relax. Já tá hoje relax. melhorou É, muito, né? Hoje tá mais relax, mas cara, eles tocavam escondidos comigo. Eu também. Era tudo na encolha, eles não podiam aparecer. Não, O cara tocava meio que atrás da um pilastra, som sabe? maravilhoso, naquela pegada, né? Os Rapaz, e era muito massa. caras... eu sei né? que era. Eu sempre dizia para eles o seguinte, falei, cara, não encana nisso, porque lá no céu não vai ter muro, não vai ter placa denominacional, Sim. não vai ter o bairro Batista, o bairro Não. Maranata, não vai ter o bairro da Assembleia, vai ser um povo só, meu É um amigo, povo só. né? E eles entenderam isso, Sim. cara, mas eu devo obediência ao meu pastor e tá certo, né? É. Mas não perca a oportunidade de fazer, Sim. porque isso vai abrir Mas um era horizonte. ruim porque mesmo
não sendo errado, que não era a gente Aham. tocar, mas na nossa mente a gente estava errado, porque a Sim. gente era reprimido Claro. com isso. A Tinha gente era todo um cobrado. trabalho psicológico, É. conforme a gente estava conversando fora do ar, É. né? Um outro assunto Eu semelhante. já fui pro banco várias vezes, já apareci na televisão, Nossa. tocando instrumental, vi tocando em tal coisa, banco. Aí eu falava, gente, meu Deus, eu tô aqui para louvar. Se eu quisesse o mundo, eu não viria para a igreja, eu estaria lá fora. É um drama. Aí cara. muitos não aceitavam, outros aceitavam, mas enfim, né? Foi uma igreja que me abençoou muito. E eu trouxe coisas boas, assim, principalmente a parte musical. Eu também fazia muitos arranjos para dentro da igreja, eu criava coisas para o culto, para os louvores. E a gente fui criando um respeito também dentro da igreja. E as pessoas, a gente vai consolidando essa coisa, né? De você ter uma responsabilidade de fazer aquilo acontecer e ter um upgrade que você está estudando fora, algo que não tinha dentro da igreja. Eu não tocava o basicão. A igreja Maranata, ela sempre foi do violão, todo mundo toca violão. E como outros músicos, como você citou, eu fui um dos que queriam mais, né? Então eu fui estudar harmonia, fui estudar outras coisas, né? E aí eu começava, vamos fazer um arranjo aqui, um arranjo ali. Então eu incrementava aquilo, né? O pessoal gostava. E a igreja, eu fui de uma época da igreja, nós fomos de uma época da igreja, que a igreja lotava, Ronaldo. A igreja lotava. Anos A gente ia 90. tocar. Anos 90. A gente ia tocar, 2000. e o pessoal ia. 2000, Claro que o pessoal ia para louvar o Senhor, mas eles iam para ver os instrumentistas tocar. Lá era chamado de instrumentista, né? A gente sentado, os caras falavam, que músico tal tá aí. E era gostoso. Terminava o culto, o pessoal ia pra lá, rapaz, que baixo é esse? Que guitarra é essa? E aquele clima gostoso, sabe? A música Maranata, ela é muito rica, né? Ainda que naquela composição do como chamava? Coletânea, né? Ainda que naquela... Mas assim, principalmente na segunda etapa do ano 2000, 2010 em diante, quando começou aquela inserção de sopros, cordas, rapaz... Deu uma incrementada, né? Um upgrade. Os corais eram uma coisa assim muito bem estruturada. Ainda tá, hoje deve ter aprimorado muito eles mais. Eles estão muito melhores hoje. Deve ter aprimorado muito mais, com assim, certeza. Eles caíram para uma linha orquestrada. A Maranata, ela foi só se adaptando em orquestral. Sempre assim, foi, e hoje é assim, coralzão, sopro, cordas, né? Então as madeiras, metais ali, tudo junto e coisa fluindo. Ela meio que mantém um padrão daquilo que a gente ouvia nos anos 80. Exatamente. Se você pegar ali aquelas canções de Logos, Vencedores por Cristo, sim. A essência é aquela. Sim. Eu vejo eles replicando isso, né? Com essa essência. Sim. É uma igreja que não aderiu a esse movimento desses worship, dessas coisas, né? Se mantém. É interessante. A tradição é legal e principalmente para quem está dentro da igreja, que vive aquilo ali no dia a dia, não teve uma mudança assim para o que é isso que está acontecendo? Não, sempre foi uma linguagem muito igual, uma cultura muito igual. E eu acho isso é muito respeitoso, isso é legal, isso é bacana. Aí eu pergunto para você, e quando foi que entrou aí nesse cenário o baixo na sua vida? Rapaz, isso é uma história. Meu irmão vai ouvir isso, ele vai rir, ele vai ver, claro, ele vai rir demais. Quando foi em 90, eu já estava tocando violão na igreja, e meu irmão ganhou um baixo do meu pai, um baixo Golden. O som dele era assim, tal, 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 tal. E eu falava, essa coisa estranha, parece que é como se faltasse, eu entendi que estava faltando alguma coisa, Sim. Mas eu olhei e falei assim, 4 cordas, um bração grandão, né? Aquele negócio, aquela peça grande assim, que botar no corpo aqui, eu olhei e falei, um negócio grande, ou magrinho, pequeno, né? E aí, meu irmão tocando na igreja, eu fui olhando aquilo e eu ia acompanhando o violão, o baixo no violão, e comecei a tocar baixo no violão, com um polegarzão aqui, ó, tom, 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 tom. A igreja Maranata tocava muito Guarânia. E é só a terça, né? E eu fui fazendo, fui indo. Aí eu falava, meu irmão, deixa eu tocar, tal. Aí ele falou, depois de terminar o culto, eu deixo você tocar. E o garoto, rapaz, eu beliscava meu irmão, cara, na hora do culto. Eu falava com ele assim, ô Laninho, o nome dele é Juliano, o apelido dele é Laninho. Aí, Laninho, depois você confirma, tá? Eu falava com ele assim,
Deixa eu tocar, você tá tocando um hino, os louvores, tudo, deixa eu tocar. Rapaz, você tá me beliscando, você tá machucando, rapaz. Mas você tá querendo deixar só no final do culto. E aquilo foi acontecendo, foi indo, ele deixava e eu fui acontecendo. Aí um dia ele ficou chateado, né? Eu vou pra bateria, você fica com esse baixo aí. Aí comecei a tocar. Só que o baixo era dele, né? Não era meu. E aí quando eu fiz meus 13 anos, quando eu tinha uns 10, 11 anos, meu pai me deu uma bicicleta. E essa bicicleta foi ficando velha, foi ficando velhinha. Quando eu fiz 13 anos, eu fui trabalhar na oficina de carro. Eu sempre gostei de carro, meu pai sempre gostou de carro. E aí fui aprendendo pintura com 13 anos de idade. Pintei minha bicicleta, deixei minha bicicleta bonitinha. E um pedreiro foi lá em casa. Olha a história. A volta. O pedreiro foi lá em casa trabalhar pro meu pai. Ele viu minha bicicleta. Rapaz, essa bicicleta vermelha é bonita, rapaz. Você não quer vender, não? Olha, com 13 anos. Eu falei, eu vendo. Mas eu vendo no preço que meu irmão me vendeu o baixo. Meu irmão falou, quem disse que eu quero vender o baixo? Aí meu pai falou, não, vende baixo, você não toca mais, vende baixo pra ele, rapaz. Você pega esse dinheiro aí, compra um violão, alguma coisa que você gosta. Então tá bom. O cara me deu o dinheiro aqui, e eu dei dinheiro ao meu irmão aqui, peguei o baixo. Toma aqui, dá lá. E eu fui em 93, né? E aí pintei meu baixo, mudava captador, e fui entendendo com o meu baixo que faltava algo. Fui já desde ali. Qual era a cor original quando seu irmão tinha o baixo? Você lembra? Rapaz, era uma cor de nada. Assim. A cor de nada? Era um baixo que não era preto, não era marrom, apesar de eu ser daltônico, né? Você é daltônico? Sou daltônico. Cara, eu tô sabendo que te conheço há 25 anos, tô sabendo agora que você é daltônico. E vou te falar, será que você não é não? Porque eu tenho amigos que achavam que não era. Quando fez o teste, eles eram daltônicos. Rapaz, eu não sei, eu acho que eu vejo. Depois nós vamos fazer um teste. Então tá bom. Rapaz, eu pintei o baixo de preto, metálico. Um amigo meu trabalhava na oficina. E ele falou, eu vou pintar esse baixo, desmontei tudo. O Genésio. Peraí, mas aí agora você me bugou aqui, desculpa. Vamos guardar o Genésio pra gente não perder o ponto. Mas eu não perdi a linha não, tá? Você é daltônico. Sou. Como é que você faz uma pintura sunbush? Eu sei porque as cores primárias, eu sei, eu olho, eu vejo, eu sei. Mas no eu caso posso você vê confundir. tudo preto e branco. Não, eu vejo cores, só que eu tenho uma deficiência no vermelho. Tem graus de... O que acontece? As cores primárias eu não vejo as secundárias. Eu vejo, mas eu confundo, né? Entendi. Verde com cinza, lilás com azul, roxo com azul. Quem é daltônico sabe o que eu tô falando. Um exemplo, essa camisa sua aí, eu tenho quase certeza que ele tá vendo cinza. Mas é azul. Pode ser também. Exatamente. Se falar que é cinza, eu vou acreditar. E se falar azul, parece que o cérebro muda. Mas eu tô vendo azul também. Que doideira, né? Aqui, igual aqui, eu não sei, é azul, eu acho. É uma espécie de azul. Mas é um roxo. É quase da cor da minha camisa. Agora nós vamos lá. Olha que loucura. Eu não sei exatamente a cor, mas eu sei que ela é parecida com a sua camisa. Eu consigo ver as coisas iguais, mas eu não sei distinguir. Eu, quando era novo, eu era chamado de burro. Meus primos, Paulinho. Paulinho, né, Paulinho? Paulinho falava, você é burro, rapaz. Isso não é verde, não, isso é cinza. Isso é cinza, não, isso é verde. Não, isso é muito burro. E eu ficava olhando meus colegas. Falei, como que ele sabe cores e eu não? E aí eu vi a minha irmã crescendo, a Giovana, e ela sabendo as cores, colegas meus sabendo as cores. O meu filho, o Esdras, do Cebola, que é jogador, depois nós vamos falar um pouquinho dele. Vamos, sim. Que ele tá aqui conosco. Aqui, tá ali com o Matheus na técnica ali, né? Os dois bonitão ali. E aí, rapaz, eu via meu filho, cara, vendo cores, e eu falei, não é possível. Eu fui descobrir, através de um amigo da Federal, amigo da Polícia Federal, gente boa da Igreja Batista Praia da Costa, conversando com ele, ele falou, rapaz, tal, não sei o que, essa cor bonita, tal. Eu falei assim, esse vermelho é bonito. Ele falou, quê? Eu falei, esse vermelho é bonito. Ele falou, não, você é daltônico. Isso não é vermelho não, E era rapaz. laranja. É laranja. Aí eu falei, mas laranja e vermelho é tudo igual. Ele falou, porque você é daltônico. Aí ele falou, você tem. Ele começou a fazer ele fez um teste lá na igreja. Com quantos anos de idade você foi descobrir que você era daltônico? Era velho, já era 2018. 2018. Que isso, Jordani? E eu tinha vergonha de falar as cores, cara. Caramba. Aí quando eu descobri, sabe o que eu faço hoje? Não me fala de cor não, que eu sou daltônico. Eu não passo vergonha. Antes eu passava vergonha. Pega aquele negócio verde. Eu falo, verde, cara. Aí eu olhava, não achava. Entendeu? Ela mesma, várias vezes. Então, não, isso aqui é tal. Eu falei, não é possível. Aí descobri que realmente eu sou daltônico.
O Leandro Luz, que na época eu gravei com ele, né? A gente fez um trabalho com ele, que ele tava no... Qual é o nome do programa? Que ele tava no... Era do SBT, não? Do 6, né? É da Record? Ele fez parte do Geraldo Luiz. Geraldo Luiz. O Leandro Luz é uma outra história, mas Sim. E aí... Já podcast. Cara, ele foi e descobriu. Aí ele falou, não sei o que. Eu falei, não, você é daltônico, ele não é possível. Aí ele falou, não é essa cor. Aí ele é daltônico. Diego Damasceno, baterista, é o daltônico. Ele, não acredito que eu não tô vendo isso aqui. Eu falei, você não tá vendo porque você é daltônico. Caramba. Meu irmão também, eu acho que é daltônico. Meu pai também. Os homens, a mulher entre 1 e 1 milhão é daltônico. Tem alguém que a gente conhece, agora não me lembro se é o Pablo. Alguém que a gente conhece. Pablo Moar? Alguém que a gente conhece, que eu não tô me lembrando agora, que também é daltônico. Não, de repente, eu e você não tá confundindo. Não sei, eu tô... O meu tio, Larico, que é irmão da minha mãe, Larico Borges. Elias Candotti. Nossa, Elias Candotti, cara. Bom de guitarra, hein? Isso que eu tô tentando Elias Candotti é mesmo? Caraca. Eu tô achando que você também é, hein? Não, sei lá, eu tô vendo... Vamos fazer o teste aqui. Ju, é marrom, escuro em cima e talvez uma espécie de marrom claro embaixo. Você consegue ver isso também, isso, né? Exatamente. Então vai pra lá. Sai pra lá. Vai. E aí os caras, meu tio, Alarico, irmão da minha mãe, daltônico de preto e branco, que são poucos também. Caramba. Né? É isso aí. Isso do preto e branco deve ser triste, né, cara? Você vê a vida cinza, pelo amor de Deus. O cara acostuma também, né? Acostuma. Mas vamos voltar no Genésio. Aí eu fui e falei, Genésio, eu quero botar um captador de áudio. Ele falou, tem uns captadores de guitarra aqui que eu faço, que eu uso no baixo também. E Genésio sempre foi muito gênio. Genésio botava captador de guitarra no baixo. E ele fazia ele fazia uns captadores que pra ele falou assim, na verdade eu faço um captador que serve pros dois. Rapaz, servia mesmo. E eu fui, peguei e botei no meu baixo. Mas as frequências, cara? Rapaz, meu baixo ficou com um som tão maravilhoso. Se eu pudesse hoje, eu compraria aquele baixo só pra eu falar, esse é meu primeiro baixo. E eu nunca mais achei. Aquele baixo que você fez, que você tocou no casamento de Leilson. Você tem esse baixo? Não, eu vendi ele há muitos anos. Gente, vocês não têm ideia. Eu tenho um azul agora. Ele fez um baixo, que o baixo, ele era um baixo normal, só que o baixo fazia fretless. Tinha um som de ele regulava alguma coisa, o negócio ficava com um timbre idêntico ao fretless. Agora é fretless. Mas sabe o que eu descobri que era? Os trastes dele era menor, mais baixo. O fretless, ele dá Você mudava a técnica, então, pra ele. O som de fretless, ele se dá, ele soa daquele formato de por conta da madeira. Entendeu? Sim. Então, como o traste era muito baixo, e eu já colocava um médio, ele batia na madeira e cantava. Você tirava o agudo, você lembra, gente? Você lembra? Eu lembro, pô. Você tocou falou, no casamento. Mas você olhou e falou assim... Fretless? Fretless, mas eu tô cheio vendo de traste, Falei, rapaz, é isso aqui. Você fala, rapaz, E eu achei... Nossa, aquele baixo ficou lindo, cara. E meus baixos tem uns trastes tudo baixinho. E aquele circuito era ativo ou era passivo? Ativo. Rapaz, aquele circuito foi Genésio que copiou de um BB-1000 da Yamaha. Nossa. Lembra do BB-1000? Eu tive um. Me lembro disso não, porque eu tenho uma história tão triste com o BB-1000. Eu também tive um BB-1000. Eu vendi, cara, pra fazer... Eu vendi esse baixo pra comprar essa bateria que tá atrás de você. Sim. Essa bateria maravilhosa. Linda, eu vendi, linda. Aí, cara, não tinha grana pra poder comprar outro baixo. O BB-1000 era uma coisa incrível. Na época era ele, o TRB, né? Aí o que eu comprei? Eu comprei um Strindberg. Não, Strindberg de 6 cordas, cara. Que era da cor da bateria. Puxa, aí, meu amigo, que frustração. Sabe quem tem um BB-1000 até hoje? O Wesley. Eu sei, é verdade. Ele falou assim, esse baixo meu aqui nunca ninguém, nem um parafuso. Ele tem um cuidado. Esse meu, ele era vermelho. Eu tenho um arrependimento tão grande. Aqui, ó, a distância aqui tá boa? Tá legal. Tá bacana. Aí eu fui e pintei o baixo de preto. Meu amigo me deu um vernizão nele bonito. Aquele baixo, eu gravei muita coisa com ele. Quando foi em 95, eu comecei a gravar. Aí eu gravei fita, cassete, gravei vinil. Aí a coisa começou a fluir. Quando chegou em 99, eu já tinha tido alguns baixos. Em 99, em 98, um primo meu, cara, Daniel Sobrinho, irmão do Paulinho Sobrinho. Daniel tecladista também.
E Daniel, ele era da Presbiteriana, o Maranata, eu ia muito pra lá pra ensaiar com eles. Aí eu falei assim, ô Daniel, tem umas baixas da Washburn Bantam 500, lembra? O 500, XB 500 Bantam? Sim. Eu fiquei apaixonado pelo baixo. Ele falou assim, ele falou, você podia ter um baixo daqui. Eu falei, eu podia, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Ele falou, eu tenho dinheiro, eu vou te emprestar. Aí Daniel, cara, comprou meu primeiro baixo importado, o Washburn XB 500. Aí, meu irmão, eu fiquei doido. Aí aquele baixo, gravei vários trabalhos e fui entendendo, fui descobrindo os baixos. Quando foi em 99, eu já tinha viajado uma boa parte do Brasil tocando. Já tava tocando com os caras, né? Eu já tinha tocado com o Oscar Valdez, o Cláudio Lises, já tinha feito orquestra. É muita coisa, eu acho que eu nem consigo lembrar de tudo assim, mas muita coisa. E a coisa foi fluindo, né? Foi fluindo. Hoje, nas minhas contas, eu tive mais de 50 baixos. E fui descobrindo que o meu baixo preferido é o Jazz Bass. Não uma marca, o modelo Jazz Bass, né? Que o nosso grandiosíssimo Léo Fender, né? Que fez ali. Depois tudo que fizeram foi cópias, né? As outras marcas. Não estou menosprezando marca nenhuma. Apesar de eu nem ter Fender. Eu tenho um Giannini 79, que é um Jazz Bass maravilhoso. Que para bater de frente com ele, só os Fenders da época. Baixo ronca, bonito. Eu gravei 2 músicas da Lisa Vancini, que vai ser lançado a partir de janeiro. Que é o álbum, né? Pela Muzile. E as pessoas vão ver lá de perto o baixo, o som maravilhoso. Eu fui descobrindo que o Jazz Bass para mim era o baixo perfeito. E eu ouvia Marcus Miller. Ele é muito equilibrado, cara. Eu ouvia Marcus Miller, o Slap. Melhor, que Slap é esse? Eu fui descobrindo. E, Ronaldo, eu fui de uma época que não tinha YouTube. Eu não tinha um professor, não tinha condições. Eu ouvia o vinil e tinha que... Como é que eu sabia como é que era o Slap? Eu falei, não, peraí, que som é esse? Aí assim, comecei, e a gente foi aprendendo. Eu falo, alguns colegas que já tocavam baixo. Foi a nossa escola, né, cara? Cara. As revistinhas de violão, o velho cassete. E voltar na caneta, voltar né? Voltar na Bic. Na Bic. Eu acho que caneta dois Bic. ali nunca não sabe o que é isso, não sabe não. Até uma que o Bic Ezra sabe, porque... Cebola tá com 17. O Matheus tá com 18. Não sabe, não. Tem nem noção. Não, o Ezra sabe por quê. Não, o Ezra sabe, o Cebola. Jordani tem uma caixinha lá. Guardada. Eu tenho uma caixa de sapato cheia também. Então, é isso fita aí. cassete e ele já... E a gente tem um aparelho de som que tem fita cassete. Então, isso aí. o Jordani apresentou isso. Tô quase isso. comprando um Walkman pra mim, cara. É legal, cara. Tá aí, voltou com... Cara, voltou com tudo, o Walkman, os vinil. Uma gracinha isso aqui. Quando eu vi, né? que legal, cara. Aí eu falei, poxa vida... Tô quase comprando um Walkman. Mas isso aqui é só uma... Não toca nada. Eu não sei se tem alguma coisa... cara, ranhura? Idêntico, né? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se tem alguma coisa gravada em quem sabe um dia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma vitrolinha aqui. Dá pra saber. A ranhura... Muito bem feita, cara. Muito igual, cara. Até no final, no início. Ué, rapaz, dá uma testada lá. Eu vou testar isso. Tem uma vitrolazinha na oficina legal, lá. cara, legal. Pode ser, hein? Vai que toca alguma coisa aí. Muito show. Mas assim, a gente foi dessa época que a gente tocava com fita. Eu gravava já e a gente tinha que voltar as fitas. Só pra gente passar desses lances da fita, uma aspas aí, rapaz. Eu não esqueço disso. A gente ia tocar as músicas... O pessoal passava fitinha pra cada um, tirar as músicas. Nossa, lá vem bomba. O que acontecia com os toca-fita? Tinha diferença de time, de tempo, de... Esse ajuste se chama azimuth. Azimuth, então, ele fazia... Uns tocavam... Outro tocava... Só que ele não fazia na mesma nota. Em vez de fazer... Caía o outro fazia... Por quê? Porque ele descia o tempo da fita e a nota descia. Aí eu ensaiava, tocava. Um tirava em Lá e outro tirava em Si bemol. Exatamente. Chegava no ensaio, aquele pé. Eu falei assim, o que é isso, rapaz? Aí o pessoal, a história, né? Que tom que é? Eu falei, é cantor aí, o cantor é Lá. Aí
né, fazer a transposição. Quem tinha os gradientes, quem tinha os sônios, ficava com a palavra final. Exatamente. Agora tinha um que a Quem gente tinha usava... o CCE, o Colga. A gente usava um da Philips, pequenininho, que os botões eram aqui, você apertava e levantava. Pá! Você lembra? Sim, assim, pá, sim. desse tamanho assim. Eu não tive, porque eu sempre fui muito humilde, mas a minha tia, por muitos anos, meu ela tio tinha. que tinha, na verdade. Meu tio que tinha. Era um pretinho, inclusive até vi no AliExpress uma réplica dele um dia desses. Então deve ser você o mesmo. apertava o eject, mas era uma violência. Pá! Você segurava ele só. A voava lá na cozinha. Exato. Pá! Que isso? Exatamente. E ele tinha um pegadorzinho assim, pra você carregar. Exatamente isso aí. Você tinha que... Ai, que nostalgia boa, né? Mas voltando aqui nas gravações, a gente tem que contar os escondidinhos. Isso aqui é a parte boa do negócio, vai lá. Mulher em podcast não presta, né? Que conta os podres. Ele falou que quando começou a gravar, mas você perguntou ele quando foi a primeira gravação dele? Aí, nossa, tá vendo aí? Dentro do banheiro. Mas dentro do banheiro, que era de uma casa que era da minha avó, no meio do quintal. E aí eu e Paulinho, meu primo, vamos gravar? Vamos aonde? Os meninos do outro lado da rua era assim, ó. Uma rua aqui. Aí detalhe, a gente gravava mais como cassete, a câmera né? consegue ver. Era no cassete. Era uma rua de um lado, a casa do meu primo. Só que esse terreno era 3 terrenos que eram do meu avô, que ele herança para os irmãos, 3 irmãos. Dessa rua aqui era a casa do meu primo, no meio era um lote que meu pai comprou do meu tio, que, né, falou, não quero minha parte, vou vender. E a minha casa na outra rua. Eu e o Paulinho ficavam no lote do meio que tinha era chamado de quartinho. Antigamente, sim, quartinho. Banheiro era chamado de quartinho. E era fora de casa. Sim. A gente entrava ali, meu irmão, e gravava as coisas. Saía, fazia muita coisa legal, solos, aquelas coisas assim, eu ia ele aprendendo ainda. No caso, violão? Ele fazia violão. Com pilha, né? Ele fazia um violão e eu fazia o baixo no violão. Aí, agora uma curiosidade. Se eu não me engano, o primeiro disco, aquele disco Calmo, Sereno e Tranquilo do Logos, ele foi gravado caseiro e os vocais foram gravados dentro do banheiro. Aí, ó, tá vendo? Sabe por quê? Por causa do reverb natural que tinha, né? Acho que foi o Jairinho que tinha ganhado um gravador do pai. Que legal, e eles queriam produzir. Se você ouvir esse disco, ele é muito, muito, muito caseiro. Foi tudo gravado em casa. E aí, a Nilma, mais a Nilma era a esposa do Paulo César? Oi? Como é que a Nilma era a esposa do Paulo César? Nilma era a esposa do pastor Paulo. Paulo César, né? Isso. E agora me fugiu o nome da esposa do Jairinho. Me fugiu. Eu não lembro. E elas gravavam, segundo essa história, né? Na cozinha ou no banheiro por causa do reverb natural da cerâmica. O azulejo, eles eram muito brilhantes, assim, eles refletiam muito. Aí depois, quando a coisa melhorou, né, que evoluindo um pouco mais, que eles começaram a pegar o estúdiozinho deles lá, ele me contou, tive o prazer de receber ele num podcast online que a gente fez, né? E aí ele me contou essas histórias todas. Eu trouxe ele para um ambiente diferente, né? E ele contou coisas assim, esses detalhezinhos, né? Que a gente, assim, como músico, tem interesse de saber. E ele contou muita pérola. Vale a pena você conferir esse podcast. Tá aqui com o pastor Paulo César e ele canta umas canções. É um papo muito bacana. Você não pode perder. Vale a pena conferir. Referência, né? Paulo César. Pelo amor de Deus. Paulo César, meu Deus do céu. E eu sou assim, pra mim aquilo foi zerar a vida, né? Porque eu sou fã dele, cara, desde, né? Eu tive o prazer de fazer alguns eventos, a gente tocar assim, de a gente estar juntos. E o violonista, um dos violões dele é muito amigo meu, assim, ele tocou comigo em 99, 2000. A gente se conheceu em 2000. Né? Então fui para Belo Horizonte em 90. Que a gente se falou a primeira vez, na verdade. 99, 2000. O menino tocava violão com a gente. Rapaz, você vê, esqueci o nome dele, cara. Eu vou lembrar o nome dele. Tá. E ele toca com... Eu, quando eu vi, eu fiquei... Legal, cara. Falou, tô na estrada. Que e massa. o Logos na estrada, assim, eles tinham um ônibus, alguma coisa assim. Estrada, tudo quanto é lugar. T-Rex. E um som maravilhoso. Eles usam bateria eletrônica. Só nos eventos grandes, shows foi que numa fase que eles tiveram ali,
que ele estava usando esse formato aí. Eu conheci ele pessoalmente em 2016, num evento que nós fizemos juntos, né? E de lá para cá a gente fechou uma amizade muito grande. Que legal, legal. Bom, ele é uma referência como cantor, compositor, como pessoa, servo de Deus, né? O cara, ele é fantástico, é o ícone, né, da música cristã. Ele não gosta que fala, mas... um ícone, cara. Não pode falar que é o dinossauro, né? Mas ícone tá bom, né? É por aí que vai. Mas, Jordani, e aí, cara, não dá pra gente detalhar. Muita coisa, muita história, né? Mas, e quando é que chegou aí? Porque parece que a Ju te acompanha há muito tempo. Quando é que chegou o tempo do casamento, a construção da família? E tem uma coisa assim que eu acho muito legal. É um conceito que eu vejo em vocês dois, que eu tinha, né, com a minha esposa quando ela era viva. E esse conceito é o seguinte: desde que eu te conheci, né, e que eu acompanhei os seus vários projetos, você encabeçou muita coisa legal, né? E a gente vai falar disso ainda, espero que a gente tenha tempo, né? Você tem uma coisa assim que me chama a atenção, porque é algo que eu tinha também. Eu nunca te vi com um sócio. Eu com a minha esposa era assim. Eu nunca tive essa predisposição para a sociedade. Então eu dizia para ela: a minha sócia é você, né? Eu não conseguia pensar em dividir negócios com outras pessoas. E eu vejo a Ju grudada em você, meu amigo, em todos os seus projetos. Ela tá ali, né? Foi ali Avivar-se, né? A Ju não é sócia, ela é a patroa. Ela é a patroa. O segredo aí, ó. Você tem noção, rapaz. Fala disso pra gente, cara. Como é que foi? Comanda tudo. Fala um pouquinho disso. Essa história aí do tempo de casamento. Vocês estão casados há quantos tempos? Vamos fazer 24 anos de casado. Eita, aí, ó. Janeiro, dia 5 dia de 5 de janeiro. Tá chegando, hein? Nosso casamento foi de janeiro a janeiro. Nosso namoro e casamento de janeiro a janeiro, né? Jesus da Verão tem história pra contar, né? Foi no Jesus Vida Verão? Foi o nosso primeiro beijo, né? A gente beijou ali. Que bom, no lugar cristão. Já, né? Pegou na unção. Pois é. Uns são e outros não, né? Eu não era, mas através dele eu visitava igrejas, mas assim, um pé na igreja e outro fora. Sim. E um dia eu falei assim: Deus, eu quero um esposo para namorar, noivar e casar. Naquela mesma semana... Vou pedir vocês só para chegar um pouquinho mais para frente, para realçar mais a voz de vocês. Naquela mesma semana a gente se via, né? Passava, mas nunca tinha trocado uma palavra. E naquela semana... Não, eu olhava para ela mesmo. Ele olhava e falava assim: que menina bonita. Ela passava, minha futura esposa. Não, assim, era um negócio meio diferente. Eu olhava assim, e às vezes eu ia pra igreja. Às vezes não, ia muito pra igreja. E aí, Maranata tinha um culto de meio-dia. Tem ainda, eu acho, né? E eu ia nos cultos de meio-dia. Eu saí do culto de meio-dia esperando que eu ia ver ela. Passar e ver ela. E eu passava pra ir trabalhar no Carrefour. E ela só olhava assim, ó. Eu olhava assim, virava a cabeça. Ela olhava só assim, ó, virando o olho. Aí eu falei: tá olhando, né? Vamos ver, né? E aí aqui a mulher tem essas técnicas, né? Elas conseguem. Não, sem contar que era o óculos de John Lennon. John Lennon. O óculos redondinho assim, ó. Redondinho de John Lennon. E aí ele tava em Belo Horizonte, no Clean. Naquela... Eu falei assim... O Fabinho fez parte comigo. Sim. E eu via sempre... Clean Vocal Band. E aí eu via sempre os amigos dele, mas não tava vendo ele mais. Aí ele voltou de BH, foi parar na rua da casa da minha mãe. Com um colega. E fui aí visitar a igreja Maranata, porque eu tava já na Batista. Já tava famosinho. Mas eu não dava. Mas ela não sabia, né? Olha aí. Ela soube dessa história depois que a gente conversou, mas ela não sabia que eu era músico, quem era eu. Já tava rodando o Brasil. Sabia que eu era da igreja, toda, né? Não sabia, não. Eu já tava rodando o Brasil, já tocando. E como a palavra de Deus diz: me pede de todo o teu coração que te darei. E eu não sabia disso, mas eu pedi. Só não orou pouco. Eu só pedi uma vez e Deus me deu. Água aqui, viu? Fica à vontade, a água de vocês. Não, e Deus me deu ele. E ali a gente trocou a primeira palavra.
virou o ano. Quando foi no dia 3, que Jesus da Verão era no início do início. De Terminava, janeiro, terminava a virada de ano e já iniciava Jesus da Verão. Hoje não é mais assim, né? E ele me convidou, e aí ele trocou uma palavra comigo, eu voltando do serviço. Fomos para a casa da minha mãe, conversando, andando, né? E dali a conversa foi até 3 horas da manhã. Eita. De 6 horas até 3 horas da manhã. Caraca! Conversando. Ai, que tempo bom sem WhatsApp. Não tinha WhatsApp, rapaz, é verdade, né? né, cara? Não tinha Sem aquela mídia, coisa de sem rede, celular, aquela coisa toda. E dali a gente começou a se envolver. Eu me Namorar apaixonei sério. por ele. Ele pediu meus pais, que é raro, hoje em dia um jovem, pediu os pais em namoro. E eu já tinha uma filha. E ele pediu a minha filha, pediu meu irmão mais novo. O Felipe tinha quantos anos? 10, 11 anos, mais ou menos. 10, 11 anos. Pediu a minha família em namoro. E eu me encantei por aquilo, porque os namorados eram assim, encostava e dali ficava, Sim. né? E ele não. E aí, quando foi 6 meses de namoro, eu falei pra ele, quer casar comigo? Oh, não deu agora eu tempo. entendi a patroa aqui. Entendeu? Vamos E noivar. aí, Deus me verdade. deu um sonho, a data que a gente ia casar. Que legal. A gente exatamente, o primeiro beijo, o primeiro início de tudo foi dia 5 de janeiro do ano de 2001. Aqui. Ele sabe então a data de. Sei, de tudo. É raro homem Sei, guardar sei, essas porque- coisas. Eu errava. E Aí. ele falava assim, não, é dia 2002 dia- que a gente casou. Eu não, é 2001 não. A gente casou em 2002, a gente começou a namorar em 2001. De 99, Vocês casaram em 2002. 2002. 5 de janeiro de 2002. Vocês casaram então quase um ano depois Não, que eu quase, casei primeiro. Tá, você. Eu casei em 2001, setembro, 16 de setembro de 2001. Aí, cara. E aí, de setembro, foi janeiro? Não deu nem um ano. Foi janeiro que vocês casaram? Foi De janeiro. 2002. Setembro, Início de 2002. outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses. 4 meses, né? Tá tudo bem próximo, né? É, caramba. E aí casamos. Casamos, como a gente era maranata e eu tinha filho. Mas eu já tava tocando fora. Ah, né, você Jô? já Eu tocava? no Nossa. sentido rebelde, mas Sim. não, lógico. Mas eu já tocava fora, o pessoal Ele da igreja tocava já com sabia. bandara. Aham. Eu toquei Do com Rogerinho, da Neinha. Eu toquei com as bandas seculares, né? Sim. É uma coisa assim que me O Rogerinho ensinou, também tem história, né? me ensinou muita coisa, mas foi só uma passagem. Depois Deus me deu falou assim comigo que tinha algo diferente para mim. Aham. Não menosprezo quem toca. Foi uma escola para mim, aprendi muito, né? E só uma passagem, mas passagem não, né? Foi até 2018, Foi 2017 experiência. tocando. Ele assim, Cristão e não cristão. Cristão e não evangelizou Secular, muita né? gente. secular né? Gospel. e o gospel. Isso. E a parceria foi essa. Quando- Mas ela falou um negócio interessantíssimo agora, que é uma visão que eu também tenho. Eu tenho aprendido que nada acontece na vida da gente por acaso. Sim, não. Tudo tem um propósito e quem sabe, né, quiçá, um plano de Deus. Sim. E o fato de nós termos passado, porque eu também já passei pelo secular, né, por um Sim. tempo. Agora, o nosso comportamento lá dentro certamente pode ter falado ao coração de alguém. Sim, eu tenho histórias com Eu isso. sempre fiz o meu trabalho, quando terminava, eu desmontava minhas coisas. Raramente eu chegava muito antes e ficava ali. Eu chegava mais próximo do horário, ia lá, montava o meu equipamento, ajustava tudo, ia para o camarim, tinha aquele momento ali e depois ia para o palco, terminava tudo, guardava as coisas, vinha para casa estar com a família. Aquela conduta muitas vezes deixou pulga atrás da orelha, né? Sim. Assim, pô, esse cara consegue vir, ele faz isso tudo, não se mistura com ninguém, nem por isso eu deixava de tratar bem as pessoas, eu sempre fui como eu sou, vocês já me conhecem de tanto tempo, né? Criava um ambiente bacana, e aí eu ouvia de vez em quando esse tipo de coisa. Pô, cara, que bacana, você é tão profissional, né?
Você consegue fazer esse trabalho sem se contaminar, Sim, isso é muito bom. sem se influenciar. São para poucos, né? Nunca te vi próximo de qualquer bebida, próximo de qualquer tipo de fumo, de tabagismo, Sim, nada, não tinha nada disso, né? aham. Então, assim, isso mostra que quando você quer e quando você tem um compromisso consigo, com Deus, com a sua família, é possível. Não precisa nem de você ir lá tocar. Você pode estar trabalhando em qualquer outra coisa e se misturar, né? Exatamente, é o seu princípio. É uma Exatamente. natureza. O próprio Cacau Santos, guitarrista, é isso, né? Sim. Cacau, ele disse numa entrevista, né? Eu achei aquilo muito bacana. Ele falou o seguinte: eu tenho um problema. Eu acho que o podcast que ele falou isso foi no, acho que é Hub alguma coisa, né? Inclusive os meninos que eram de Morada, da igreja Morada. Uhum. E ele falou o seguinte: eu tenho uma dificuldade. Tem gente que consegue ir nesse ambiente, fazer o trabalho dele, demonstra ali ele consegue demonstrar a essência cristã dele, dá um bom testemunho, impacta pessoas e volta para casa de boa, como se nada tivesse acontecido. Eu não tenho essa condição, disse ele. Eu não tenho essa condição. Se eu me expor, eu não tenho muita base para resistir. Então, o que eu escolhi? Eu deixei de lado e preferi não estar, porque eu sei que eu tenho poucas condições de resistir aquilo ali com fidelidade. Então eu coloquei no meu coração, é melhor eu evitar. E é sábio da parte dele fazer isso, né? Porque eu preciso me afastar da aparência do mal. Se você não consegue lidar com ele, se afasta dele, porque senão você perde a batalha. É um ambiente muito propício às coisas ruins, erradas. Sim, cara, então... Você está no meio ali de várias coisas, né? Então... Até porque, pelo meu pouco entendimento, o músico, em qualquer situação, ele é muito visto, ele é muito tentado, de todas as formas. Não só homem, como mulher também. Então, assim, há algo sobrenatural sobre isso. Então, é muito difícil. Algo espiritual mesmo, cara. Algo espiritual que fica em cima. Porque você está ali em evidência, né? Então, é inevitável. E se esse músico ou se essa musicista, né, é uma pessoa afeiçoada, né? Sim. Aí, meu amigo, né, você está juntando a fome com a vontade de comer. Jordani, vamos falar um pouquinho, cara, desses projetos. Você encabeçou alguns projetos e você foi muito bem sucedido em praticamente todos eles. Eu não tenho lembrança de um que você tenha feito que tenha se frustrado. Os empreendimentos que você iniciou e que depois migrou para um outro segmento aconteceu não por um fracasso, por um insucesso, né, daquilo que você estava fazendo, mas pelo próprio direcionamento de Deus, que disse, agora para com isso aí, porque eu tenho um outro projeto para você aqui. Isso aí Fala um pouco pra gente, cara, dessas fases. Ainda bem que você chamou ela, porque ela é prova viva disso. Conta pra gente um pouco dessas experiências. Quais foram os projetos que você elencou, né? E junto com a Ju, porque em todos eles eu sempre vi ela ali. O que mais marcou para mim foi a Vivace. Então, porque tinha a cara dela estampada ali de frente, né? Sim. Fala pra gente desses projetos todos. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás no nosso casamento. Quando a gente casou, você sabe que Deus fala, você crê nisso, nós cremos também. Eu não creio porque o outro diz ou o outro fala. Eu creio porque Deus já falou comigo e fala comigo. Certo. Eu não tô aqui não, eu tô falando algo muito sincero, né? Então, por experiências de Deus falar e Deus ter falado com ela, não ter falado, ficado quieta, ela falou assim, chorar em pranto, falar, Deus me falou, só estava esperando você confirmar. Com meu filho, com o Esdras, né? É o Cebola. É a mesma coisa. Então, quando nós casamos, Deus falou que nós faríamos tudo juntos. E ela trabalhava no Carrefour, eu era músico. Pronto, saímos daquela
daquelas coisas ali e tal. Ela falou, mas como que nós vamos trabalhar juntos? Eu não canto. Eu Ela não falou, toco. não canto, eu não O que eu toco. vou fazer? E Eu vou ser empresário. E eu muito menos ir pro Carrefour. Então, entendeu? Então, quer dizer, ela não fazia nada disso e eu muito menos ir pro Carrefour. Mas Deus foi mudando, as coisas foram acontecendo. E fui luthier por um tempo. É verdade. Eu fui um luthier muito procurado, que eu sempre gostei de fazer as coisas bem feitas. Eu virei luthier porque muitas vezes meu instrumento dava problema e os caras estavam muito apertados para fazer serviço. E eu comecei a fazer os meus serviços. Aí eu digo que eu tô precisando de dinheiro, vou virar luthier. E virei e deu tudo certo. Fez não Pintura, só o seu serviço, mas como os seus próprios baixos. A coisa foi fluindo, foi acontecendo. Fiz violão, fiz guitarra, fiz contrabaixo, fiz isso, fiz aquilo, foi indo. E ela comigo, me ajudando. Aí a gente começou a entender. Só que chegou uma época, Deus começou a botar no meu coração outras coisas. Falei, Ju, não é isso que Deus quer. Oi? Tá dando tudo certo. Falei, não é isso que Deus quer. Pensa, uma esposa que tá ali com você, você tá aqui com suas teclas aí, consertando, de repente Deus fala com você bem assim, ô Ronaldo, esquece. Seus últimos, não pega mais nenhum. Zera tudo. Pensa você, Isso como aconteceu que com o Vivace. então. Mas nós vamos chegar lá do exército ainda, né? É. Vamos resumir, né? Passei pela Laser, em 2008. Quando eu tava grávida do Wilson. Fui trabalhar como técnico dentro da Laser lá com o Marquinhos, com César, né? Com a galera lá dentro, Júlio, o Ronan. Eu trabalhava lá dentro, todo instrumento que chegava, passava na minha mão, eu ajeitava, olhava. Você fazia luthieria pra... Era a parte técnica, Entendi. né? Eu olhava se estava bom, não estava. É por isso que eu não tenho lembrança de você nas lojas. Eu só ficava só lá dentro Nos mesmo. bastidores. Era ali perto do Centro de Convenções de Vitória. Sim, ali era o escritório. Eu ficava Onde lá, ficava o depósito lá. Eu ficava lá. Eu tive uma história boa Você na conviveu Laser. muito com o Padim lá, então? Convivi pouco, não muito. Com o Padim foi pouco. A gente estava ali, mas eu convivia mais com o Ronan, com o Ricardo, né, com o Claudinho, que trabalhava no financeiro. Sim, Claudinho. O Padim ficava muito na sala do outro, mas apesar de a gente ter, né? O Padim trabalhava a mesa, era um L, fazia um L. Então era ele do lado, de frente e de lado ao mesmo tempo, o Marquinhos, né? Eu tinha mais contato com o Marquinhos, com o César, do que com o Padim, apesar de a gente, né, se conhecer, lógico, mas eu não tinha muito, mas já com o Ronan e os meninos lá, a gente tinha essa... Quando o Marquinhos, a empresa foi falindo, né? Sim, foi acabando. Eu fui praticamente o último a ser mandado embora. Fiquei ali e só um aspa aqui, eu não esqueço de que eles mandaram um salário a mais pra mim. Na época era R$100 a mais. Era muito dinheiro, né? Uma grana, né? R$100 a mais. Fazia uma compra, indo pro cinema e comer McDonald's, né? E aí eu cheguei lá e falei assim, vocês estão falando aí que a empresa tá falindo, tá dando essa dificuldade, mas tá mandando dinheiro a mais pra mim. Apesar no Rio, nunca acreditou. E eu lá em casa, eu peguei assim, foi conta comigo. Eu tirava o 100, contava, tá certo, põe o 100, era mais, tira o 100, aquele monte de nota, era papel, contava R$100, tira os R$100, conta, isso aqui que é meu salário. Falei, tô devolvendo R$100. Os caras, o quê? Como assim? R$100. Isso não é meu. E essa história, sei lá, deve ter chegado no Marquinhos. Aí um dia o Marquinhos me chamou lá na sala, não falou sobre isso. Ele falou, vem cá. A gente tá acabando com a Laser, vai acabar. Eu quero te dar uns negócios pra você. Eu tenho até hoje. Mesas que tinham lá no escritório que era pra colocar caixas, instrumentos. Eu ganhei o quê? Umas 4 mesas daquelas? Umas 5. 5 mesas que a gente usa até hoje na fábrica de pianos. E eu fui um dos últimos a sair. E ele queria me dar até uma televisão na época, que ela era que tinha uma grande demais, pesava. Eu falei, não, dá pra outra pessoa. Mas foi bem bacana. E ainda falou assim comigo, eu vou montar um negócio pra mim. Você vai ser o primeiro funcionário que eu vou contratar.
Mas depois eu fui para outras coisas e tal, Sim. Deus foi me levando. O Marquinhos, ele tem uma característica assim, cara. As coisas, os simbolismos são muito importantes para ele. Sim. Muito, muito. Eu não muito. sei onde de Marquinhos tá. Uma vez, uns anos atrás, eu tava passando na Praia do Canto, uns 5 anos atrás, eu vi ele, assim, na rua, tá andando rapidinho, Muito aquela, tempo que eu não vejo aquela ele. passada curta dele, assim, rapidinho, né? Eu vi ele, depois nunca mais eu vi. E aí, quando foi em 2011, tô resumindo, tá? Porque é muita coisa, muita muita história. 2011, um amigo meu falou assim, pai, você não quer entrar no exército, não? Eu falei, como? Exército? Foi pra você tocar na banda com a gente, cara. Poxa, os caras lá, eu falei, pai, mas tem esse negócio de banda no exército? Eu nem sabia. É full tempo, é banda e tal, e aí você entra com um cabo e tal, faz uma prova lá e tal. Você vai passar, a gente tá precisando de um baixista lá e tal. E o pessoal tem falado lá, todo mundo comenta de você. Eu falei, que legal, cara, eu não sabia disso, não é? Falei, tem uma galera lá. E começou a citar os colegas. Eu falei, mas é do exército? Eu falei, é. Aí eu fui fazer a prova, fiquei em 4º lugar. Eu, Diego Damasceno também entrou. Flávio Rover, irmão do Serginho Rover. O Wilson Reis, irmão de Joab Reis Trombone, que ele está em São Paulo também. Que na época quando eu cheguei ele já estava lá. E aí entrei e fui pra banda. Aí virei cabo em 3 meses, tocando, só fazendo shows com a orquestra com a banda do Exército. E tocar com o Diego Damasceno é diferente também, tá? O camarada é sinistro, ele toca demais. Ele lê partitura aí, né? lê de partitura de cabeça para baixo. Tá doido. E aí a gente lia junto as coisas, os grooves, as coisas fluíam, eu gostava muito. Quando chegou 2014, eu era temporário, com opções muitas vezes de ser estabilizado para você ir embora para outro lugar, vir estabilidade, aí você vai a sargento e vai crescendo. Mas antes disso acontecer, eu pedi para sair. Eu tinha Esdras. Eu vou falar por que ele pediu para sair. Ele tocava no exército de segunda a sexta. Dia de sábado, casamento 2, 3, 4, com a filha em arte musical do Tiago Rocha. Fazia faculdade que lá no início música. O feeling era eu era sócio dele. Foi a única sociedade, mas não deu certo para manter uma amizade, coisa assim que eu não tinha muita maturidade para ser sócio, não tinha aquela coisa. Aí eu falei, Tiago, aí ele falou, vamos manter amizade, vamos fazer um negócio. Você fica com a feeling. Ele continua ia fazendo, eu falei, eu toco com você, você paga meu cachê. E assim foi. Aí ele fazia exército, faculdade de música à noite, final de semana, casamento, dia de domingo, quando não tinha casamento, era Big Band da Igreja Batista Praia da Costa, era contratado que ele também foi contratado. Então, assim, ele passou no exército, passou na FAMES, faculdade de música, aí era uma loucura. O momento dele com a família, vamos pro cinema todo domingo. Chegava lá, deitava e dormia. E o Enzo ficava assistindo o filme. E aí ele falou assim, não dá. Eu tenho que ter uma qualidade de vida com meu filho. E com você. Mas Deus falou comigo que tinha um outro propósito. Mas ela tá falando isso, mas você lembra que você ficou apavorada? Por quê? Vai vendo. Eu tinha um exército, eu tinha plano de saúde. Precisava, ela levava o Esdras, né? Ela fez a ligadura dela, tudo pelo exército. Quer dizer, o amparo. Aquele drama, a gente sabe, eu vivo isso hoje. O Matheus às vezes me cobra, eu vivo isso hoje. Você tem a necessidade de olhar para si por conta da sua qualidade de vida, Sim. Da necessidade de você acompanhar a família, ter tempo para a esposa, porque se você não tem tempo para a esposa, meu amigo, o negócio fica esquisito, né? Precisa ter tempo para conviver com seu filho, no meu caso com os meus filhos. Só que por outro lado, contrapartida, você tem aquele trabalho, né, que provê todo o benefício que a família depende, enquanto bem-estar. Você fica entre a cruz e o punhal. E eu nessa época, graças a Deus, assim, não sou o melhor de todos os homens, pelo contrário, eu não sou o melhor de todos os músicos, eu sempre fui muito esforçado, né?
para ser uma boa pessoa, sempre fui esforçado para tocar bem, sempre fui esforçado. Eu sei que Deus me deu o dom, mas eu sempre fui esforçado de querer fazer o melhor. Quando eu fui sair do exército, o maestro, que era o mestre, né, o tenente Israel, ele não queria. Ele falou, não, pai, vai embora não, pai, a gente tá com uma banda boa aí. E era eu e o Diego Damasceno, o groove comia, cara, lá. O negócio A cozinha tava perfeita, né, cara? Quando tinha a bandinha, que é chamada bandinha, o que é a bandinha? A banda do exército são 46 cabeças, não sei hoje como tá. E a bandinha era escolhida os músicos apontado a dedo para ir no forte, fazer trabalhos com generais, com coronéis, as festas dos oficiais top, Sim. a elite. E a gente estava ali, a gente pegava amizade, eu tinha amizade com o comandante e tal. Né? O comandante Delage foi um cara que me acolheu muito, me ajudou muito, nos ajudou, né, Ju? Na hora que a gente precisou. E ele foi um cara que falou, rapaz, você vai me deixar? Não, pai, não sai não. Eu achei isso legal, né? Porque eu era um mero cabo, um praça. Porque o praça vai até subtenente, oficial de tenente, segundo tenente para cima. Uhum. E eu era um mero praça e um mero cabo, né? Apesar de ter o respeito, que né, os caras são cabos, todo respeito aos militares. E aí eu peguei um respeito com outros militares, né? Major Trise, Major Melo, né? O Cláudio Melo, que hoje é tenente coronel. Eu peguei muita amizade com esses caras. Então eu fui criando, me consolidando e deixando um legado de uma pessoa fácil de lidar, apesar de a gente ter nossos altos e baixos, né? Você muitas vezes está num dia que não está legal, mas eu sempre me dei bem com todo mundo. E não queria que eu saísse, mas eu falei, Ju, eu vou sair. Ela falou, meu Deus, como que vai ser a nossa vida? E ela ficou assim meio que apavorada. Eu falei, meu Deus, tem algo melhor. Eu falei, nós vamos montar uma orquestra. Agora que vem a Vivace. Eu ia te perguntar agora, onde é que entra a Vivace nessa história? Eu não vou citar nomes aqui, né, mas na época eu já tocava, e não que eu era bem requisitado, mas eu era muito convidado para tocar nos eventos, casamento e tal. E eu não tocava só o baixo elétrico, eu tocava o baixo acústico também. Eu toco baixo acústico, mas eu tocava na época, eram poucos baixistas que tocavam o baixo acústico, que é o rabecão, né? Uns acham que é cello, mas não. Cello é menor do que o baixo acústico. O baixo acústico é o grandão, o avô, né? O avô da madeira ali, dos instrumentos de cordas, tirando o piano, né? Mas eu tava ali e eu falava, vamos melhorar esse cachê, vamos melhorar o valor aí e tal, pra gente estar junto. E o pessoal meio que não gostava, não. Eu falei, sabe uma coisa? Aí eu cheguei para uns amigos e falei, vou montar uma orquestra. E eu fui muito sincero e a gente abriu uma orquestra. Aí foi o Vivace. Meu amigo, menos de um ano, a gente tava estourado. Fazendo 3, 4 casamentos, sábado, sexta, domingo de manhã, dia de semana. E a coisa fluindo. Tinha feira de noivas. As feiras ligavam pra gente, que é vocês aqui. Essa mulher aqui simplesmente chega pra mim e falou que era um piano. Aí nós vamos juntar as coisas. Tá chegando lá. Tá chegando lá. Eu quero um piano. Eu falei, piano? Vamos ver quanto é o piano. 26 mil. Hoje, um piano da Yamaha, esse que ela queria, hoje tá 43, 44 mil pra lá, pra cima, né? Um clave nova. Eu falei, mas a gente não tem dinheiro pra isso. Ela falou, você vai fazer. Aí eu falei, o quê? Você faz violão, você fez isso. Então foi a Ju que chutou essa primeira bola. Foi. Você vai fazer o meu piano. Foi exatamente Caraca. isso. Mas por que eu falei isso? Ele já tinha feito um caixote. Uma caixa. De uma caixa de piano. Bem... Que é o piano cenográfico. Não, mas ele não poderia nem se dizer isso. Era bem abaixo, assim. Mas era legal, Não, mas era um piano enorme. Na época... Ninguém tinha. Não, 2010. Tinha. 2010 não tinha, não. Eu me lembro desse seu ter feito, assim, a galera comentou. 2010. Né? Ninguém tinha aqui, tinha, só a Vivace tinha. Tinha. Aí eu fui e fiz o pro Vivace. Ela falou assim, você vai fazer melhor do que aquele. Aí eu fui olhando as ideias e tal, fui e fiz. Fui fazendo piano, ela falou, eu quero algo diferente. Falei, Ju, o que você acha de a gente fazer uma cauda com a característica do de cordas?
levanta a tampa, igual de cordas, igual o pessoal usa. Quem olhar vai achar que é um piano mesmo. Vamos fazer algo legal, ter um visual. A gente acopla um teclado, compra um Yamaha, um Old, alguma coisa, acopla ali o teclado e a gente faz. Ela falou, então vamos fazer. E a gente mandando ver, porque tinha uns eventos para acontecer, ela, vou mandar ver. Eu já pintava, já tinha esse dom de fazer as coisas. Além de ser músico, eu sempre gostei de fazer as coisas, né? De criar as coisas e tal. E aí eu peguei e fui fazendo. Quando chegou 10... Você já tinha esse maquinário, me perdoe te interromper, você já tinha esse maquinário da época da luthieria. Exatamente. Que eu sempre gostei, era o meu hobby, né? Eu falei, vai ficar aqui e tal. Sim, aí pode continuar. E aí eu peguei, comecei a fazer o piano e tal, cortar. Hoje a gente tem muito mais máquina, hoje a gente tem CNC, né? Que corta sozinho, né? Que é um sistema robótico, né? Com 3 eixos, vai lá, corta, faz. Então a gente tem isso hoje. E aí eu fui, fiz tal. Quando chegou, às 10 horas da noite, falei, vamos parar. Ela olhou assim pro piano, na parte de trás, ela falou, não. Eu tava digitando essa madeirinha que você colocou aqui, tava digitando o contrato. Essa madeirinha que você com 10 horas da noite, a gente na garagem de casa, pensa você, todo mundo 10 horas da noite, quietinho. Ela falou, quero que você passe a tupi aqui, ó. A tupi faz um barulho. Sabe, tupi, você tinha que fazer. Eu quero uma fresa assim. Come a madeira aqui, faz isso. Falei, Ju, mas horário. Ela falou, não quero saber não, vamos fazer esse negócio. Rapaz, eu fui lá, peguei a fresa. Falei, nós vamos morrer hoje, o pessoal matar. Terminou de fazer, limpou assim, ninguém falou nada, nem na janela saiu. Ou tava com tanta raiva de mim, falou, nem vou sair, não, senão eu mato. Aí ela olhou e falou assim, é isso aí que eu quero, agora você vai pintar essa parte aqui de dourado. Aí a gente pintou de dourado. Rapaz, ficou coisa mais piano linda. Branco com dourado. Branco com dourado. A parte de dourado foi o tampo harmônico ali dentro? Isso. Exatamente. Eita. Eu fiz algo meio sem querer, depois eu descobri, depois que eu comecei a estudar para ser projetista acústico. É um engenheiro acústico não reconhecido pelo MEC. Mas eu aprendi toda a engenharia de acústica, desde do chão até o teto, saber como que influencia a frequência. Eu comecei... Aí eu fiz aquilo. Rapaz, quando a gente colocou o piano dentro, aquele som se expandiu de um jeito. Que som bonito. Vamos para os casamentos, os eventos. As feiras, né? Levamos para a feira. Rapaz, todas as noivas queriam. Aí começou. Pum, pum, pum. Esse piano aí, tal, que marca é essa aí? Não tinha marca. Tá? É a minha esposa que fez. Nossa, você faz? Você vende? Eu falei, não faz. Deus me livre, vender. Eu falei, meu Deus, eu pensei, Deus me livre. Um piano difícil para fazer pra caramba. Eu vou fazer. Porque foi o primeiro que você desenvolveu. Né? Mas assim, eu fiquei, não, minha cabeça era o Vivace, a orquestra. Sim. Era expandir. E a gente montou uma banda Vivace dentro da orquestra, banda de baile. A gente fez televisão, fez festas e festas, fez muita coisa bacana. E aquela coisa fluindo, acontecendo. Quando tava lá no auge, lá em cima, estourado assim, em 2017. Não, e ele fez a caixa de som. Fez uma caixinha de som. Vou te falar. Eu já estava estudando já para projetista. Eu queria saber em que momento que entrou, porque você fabricou essas caixas. Fabriquei. Isso foi antes ou depois da Depois da... Na Vivace. Dentro da Vivace, eu estava estudando para eu criar minhas caixas, porque eu achava as caixas muito grandes, achava que estava faltando alguma coisa, comecei a estudar e tal, descobri um cara lá no sul. Então, você, de certa forma, você estava desenvolvendo os próprios equipamentos que você precisaria comprar. Exatamente. Né? Isso aí, vou fazer o meu próprio equipamento. Você chegou a um ponto legal, exatamente. Né? Eu vou ficar... Não, peraí, por que eu vou sair comprando caixas e caixas? Vou fazer o meu material. Porque você tinha habilidade. Sim. Você tinha uma predisposição absurda. Para fazer as coisas. Você só precisava do conhecimento para poder fazer acontecer. E aí, como meu filho fala que eu tenho um cabeção, eu falei, essa cabeça aqui... ela vai ter que ter coisa boa. E eu não ia pelo empirismo. A gente fala muito sobre isso, né? Vou fazer porque eu acho legal. Eu falei, não, vou estudar, eu quero saber. Aí eu fui descobrindo divisor de frequência, por quê, pra quê, onde, qual tipo de alto-falante que eu tive. Fui fazendo, fui criando. Dentro da ideia, descobri um cara no sul, Wagner. O cara é gênio. É esse que vai mexer no... Exatamente. Ele é gênio. Ele é gênio. Que massa. Wagner é gênio. Aquele cara é gênio. Wagner, um abraço. WR Electronics.
O A cara WR que fabrica os amplificadores. WR Electronics. Caraca, bicho. Ele é o cara. Esse cara é monstro. É, pô. Rapaz, Ele é. esses amplos da WR, Steel, na igreja tem um Steel 40, eu acho. Cara, esse amplificador não deixa nada a dever então, aí pra... ele é excepcional e virou um amigo pessoal. E tem um BC 150 pra baixo. Aham. Cara, são os meus amplos lá. Ah, então. É isso aí. Incrível, timbre maravilhoso. É, sim, com certeza. E aí eu fui fluindo as coisas. E Wagner falou assim: você não quer entrar num curso? Eu falei: não tem dinheiro pra curso, não, cara. Eu falei: não, eu vou conseguir algo bacana pra você. Eu lembro que na época ficou mil e poucos reais só pra eu comprar o material e entrei no curso. O Renan Lopes, o cara fera, engenheiro top. E comecei a entender os projetos. Fiz umas caixinhas, cara, e fui pra feira. O pessoal olhou: cadê o som? Era só um palito. O som chegava bonito. O Wagner me ajudando nos projetos, divisor de frequência, tudo ele que fez. Subzinho, com falando de 10 e tocando. O pessoal ficava atrás dos panos assim, ó. E o som acontecendo. Falei: o negócio tá funcionando. E o piano lá, a banda eu tocando baixo. E a coisa, sabe assim. Cara, você montou um stand com produtos todos by Jordani Borges. Todos. Que loucura. Só uma bateria aqui, que não, mas eu as vou te coisas falar nossas. que é todos. Primeira feira que a gente fez, beleza. Eu tinha comprado a mesa de vidro, mas não gostei. É mesmo, Na né? Mesa de vidro segunda-feira- para atender as clientes. Ah. Mesa de vidro assim, que você Que tá era na muito feira. perigoso, crianças Sim, esbarrar aquela coisa toda. E aí, quando a gente foi fazer a segunda-feira, que fomos convidados, a primeira feira, eu fui lá, paguei aquela coisa toda. Ele que ficou atendendo os clientes, porque eu não atendia, morria de vergonha. E aí eu falei assim para ele: 3 dias faltando para acontecer a feira, eu quero uma mesa. Ele: como assim mesa? Eu falei: Faz a mesa para mim. Desenhei a mesa, eu falei: eu quero a mesa mesa redonda. redonda, com rebaixo assim. E nós fizemos a nossa cadeira da Vivace, Criamos tudo a logo, fomos colocamos nós. assim, você chegava lá, você via a marca A marca da Vivace fomos nós que Confortável de criamos. Nós sentar, não sabe? pagamos a ninguém para fazer. Criamos tudo. Cara, eu fico assim, eu fico besta, porque eu via as postagens que vocês Sim. estavam fazendo na época, e aí eu olhando assim, eu falo: cara, como que vocês conseguiram abrir mão de um negócio que, pra quem via de fora, eu falei: caraca, bicho, Jordani, a visão de quem tava, Jordani tá milionário, tá rico, porque quem via aquela estrutura A gente não andava- imaginava que você construía aquilo tudo, cara. Sim. Então a gente parece assim, construía esse cara tudo. mandou fazer E a isso. gente andava na fabricou. beca, a gente ficava na beca. Cara, era um Era negócio tudo alinhado, ela incrível. era muito chata com gravata dourada, a gente achou uma gravata dourada linda e era o dourado do piano, encaixava tudo, sabe? Aquela coisa assim bonita, a gente conseguiu adequar harmonizou as coisas, tudo. gastando harmonizou. pouco, É. usando a mão de obra nossa. Exatamente. Ela fala: eu fiz tudo? Não, é nós fizemos. Sim. Ela me ajudou na mão E de aí obra. ele de falou fazer assim: junto. como que eu vou cortar esse redondo? Aí ele falou: já sei. Foi lá, cortou o redondo e o pai Lembra dele. que meu pai tava do meu lado? Lembro. Ele falou assim: você vai ficar fazendo esse negócio aí? Essa mulher aí enchendo o saco e você fazer esse negócio. Meu pai. Aí eu: não, senhor, eu tô Mas indo, no tô." sentido de. Ele sempre foi muito da resenha, É. né, cara? Aí eu falei assim: não, quando o senhor terminar de ver, o senhor vai ver que tá coerente. Aí eu falei assim: mas eu quero algo para guardar embaixo, porque tinha vários contratos, né, que eu sempre levei para as feiras. Só do meu várias pai. coisas. Meu pai falou bem assim: como é que você vai cortar redondinho isso aí? Como é que você vai pegar a máquina e cortar redondinho? Aí Duvido. eu falei: você vai ver? Ele: duvido. Eu falei: você vai ver. A máquina era na serra fita, ela corta aqui. Sim. Ela já era aqui, sabe como é que ela vai cortando. Aham. O que eu fiz? A gente não ficava vendo YouTube, essas coisas. Não, Não- tinha tanta não coisa. tinha não essas tinha coisas. essas coisas. Hoje que é lotado de coisa. Sim. Eu peguei a madeira quadrada, eu encostei ela aqui, eu peguei e falei assim: peraí, a madeira é desse tamanho. Eu quero cortar ela redonda, eu vou encostar ela na serra aqui no zero, encostado bem empurradinho assim. Vou pegar o meio dela aqui, no meio centrado, e vou botar um parafuso dela para ela rodar. Eu liguei, fui rodando ela, foi cortando certinho. Meu pai: oi? Eu falei: eu sou seu filho, rapaz. E ele sempre foi muito inteligente. Apesar de hoje estar com Alzheimer, né, meu Aham. pai? Mas sempre foi muito inteligente. Sempre foi assim. Aí eu peguei isso dele, né? Meu filho também pegou isso nosso, herdou isso nosso de capta rápido, pega as coisas.
Ele é bem rápido. fluente para falar. Então, Sim. e a coisa fluiu. Mas, e eu fiz essa mesa redonda. Vermelha. Eu Fiz falei, eu vermelha, quero com brilho. só que eu quero com brilhar. brilho dourado em cima. Era dourado? Dourado. Prata, dourado. Ela falou, eu quero dourado. Aí compramos um Tem um poliéster, piano que é da tipo... GB que veio com essa influência, Tem. né? Aí ela pegou, eu quero que você jogue em cima. Jogou assim, espalhou, deu um verniz em cima. Rapaz, ficou lindo demais. Chegava nas pessoas, chamava atenção na feira. Tudo nós que fizemos, tudo. Cadeira a gente pintou, a gente criou, a gente cortou, tudo nós. Caramba. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para dizer o seguinte. A gente vai caminhar já para a história de uma marca que nasceu disso tudo. Já tinha Vivace, né? Já tinha outras coisas. E aí esse cara vai construir um piano que é um escândalo. Depois de assistir esse podcast, você pode visitar o Instagram GB Pianos. Oficial. GB Pianos Oficial. Você vai cair para trás com o que você vai ver. E não é uma empresa assim do tamanho de uma Yamaha, que é uma potência absurda. Pô, imagina um galpão da Yamaha, deve ser um hangar, né? E o Jordani, eu não conheço a tua fábrica lá em São Paulo, Bem simples, bem mas eu pequeno. imagino que é algo de uma proporção, né, razoável. Bem intimista. Né? E aí você não consegue acreditar que aquilo que os seus olhos vão ver, e eu tô assim empolgado, porque é um projeto absurdo você acreditar que aquele nível de qualidade que não deixa nada devendo para qualquer clave nova, inclusive aquele laqueamento que você faz, é uma coisa absurda, né? Então, assim, vocês vão entender por que eu estou fazendo todo esse alarde, porque a coisa realmente é incrível, é incrível. O que o Jordani apresenta ali, na qualidade do produto que ele oferece, é um piano que você olha assim, não tem como isso ter sido fabricado numa empresa pequena. Isso aqui deve ter sido uma empresa grande como uma Yamaha, uma Kawai, sei lá, porque é realmente primoroso, de uma forma que vocês só vão entender o que eu estou falando quando vocês visitarem. E aproveita e já se inscreve lá também no Instagram da GB Pianos. Vocês vão se apaixonar, porque a coisa é incrível. E lá também vocês vão encontrar os contatos para caso você queira um piano belíssimo desse na sua sala. Mas vamos voltar para cá para a gente poder ir implementando esse papo aqui e entender como é que dessa pompa toda que a Vivace já tinha alcançado, né? Porque eu acho que o Padim já estava ali, o Hariton também, que inclusive o Hariton vai passar por aqui para deixar o tostão dele, né? Eu encontrei ele já umas 2 vezes no shopping passeando e tá faltando tempo para a gente se alinhar de vir aqui também. E aí tava aí a Vivace no meio desses 2 grandes nomes, né? Dessas agências de casamento. A gente deu trabalho para isso. Muito, Exatamente. porque a estrutura de vocês, quem estava de fora, tinha essa visão. Sim. Pô, E realmente a gente era uma empresa muito respeitada. muito bem apresentada, cara. assim. Estava muito bem E representada. os trabalhos, quando era feito casamentos, as noivas, elas davam um feedback assim extraordinário. A gente amou demais vocês. Quero que vocês façam nossas bodas. Sempre foi assim. Realmente a gente fazia com muito carinho, né? A coisa fluía muito. E como é que foi abrir mão de tudo isso? Dizer, não, agora já não é mais a empresa de casamento, agora nós vamos ser uma empresa que constrói pianos. Como que aconteceu assim? Isso? Como que isso aconteceu? É engraçado que parece que a gente não sabe o que é, né? Então. Não é? Mas fala pra mim, não é? Fica... Eu cheguei a ficar assim, ó. Eu falei com ela assim, não é possível, Deus tem que ir alguma coisa. Parece que eu não sei o que eu quero da minha vida. Que a mão tão boa de fazer as coisas, que eu achava que eu podia, sei lá, não quero fazer isso, vou fazer aquilo. Mas desde quando eu deixei de fazer a luthieria, que eu saí do exército, que montamos a orquestra, quando foi 2017, claramente Deus falou assim, eu tenho outro projeto para você. Porque a Vivace estava crescendo de uma forma tão grande
que a gente tava fazendo muita festa secular, muita coisa de baile e tal. Aquilo que eu falo e continuo falando. Eu não desmereço e nem tiro o mérito de quem faz, mas uma experiência nossa. Deus me cobrou em particular, falou assim, não é isso que eu quero. Só que eu pensei assim, mas Deus, não é nosso trabalho, eu falei, mas não é isso que eu quero, né? E aí eu falando com ela e tal, o que você acha de tirar então a banda de baile? Eu falei, a gente vai perder a força, porque toda banda de casamento boa, ela tem banda de baile. Como que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a festa, vou indicar a banda de baile de outra banda, eles vão fechar o casamento. Eu falei, nós vamos acabar com o Vivace, não vai dar mais não. Chorei, né? Eu falei, Deus não quer mais o Vivace. Ela falou, o quê? Eu falei, não é mais o Vivace. E eu perguntei a Deus milhares de vezes, e depois eu não tive resposta. Aí um dia Deus falou, eu tenho outra coisa. Eu falei, Ju, não dá mais, não é isso que Deus quer. Ela chorou e as noivas gostavam muito dela. Até porque, igual assim, eu chorei até porque, assim, eu até hoje, a minha pessoa, nunca viu uma empresa, uma orquestra fechar casamento nas feiras. Ronaldo, até quem tinha graças banda a não Deus, fechava. eu não sei o que Deus colocou. Obrigada às noivas que participaram comigo, que me deu o prazer de fazer o casamento. Elas faziam fila para fechar. Olha, na fila. Era incrível. Perguntaram para mim, o que posso, você faz? Não vamos citar os não. nomes. Mas tinha concorrentes, Ronaldo, que ia próximo para saber como era que a gente fazia. Era Deus. Aqui tá duas pessoas. Aqui, nós somos servos de Deus e não vai mentir. Elas faziam fila de eu chegar e falar assim, olha, ela tá atendendo pessoa. Ela falou, não, a gente vai esperar, porque a gente quer vocês. Desse jeito. E ela fechava contrato na feira. E amigos nossos, também não preciso citar nomes, são pessoas que sabem de que eu tô falando, pessoas maravilhosas. Como é que vocês conseguem fechar na feira? Eu falei, senta perto de nós e aprende. Concorrente, amigos. Ela senta perto de nós e aprende. Como que faz? E eu vou te falar, Ronaldo. Quando eu comecei, quem começou na mesa ali, era eu. Eu fazia a banda, eu orquestrava a banda, eu alinhava a banda, eu colocava as coisas. A única coisa que ela fazia era na beca, acertar as coisas. Eu quero todo mundo assim, aqui assim. Porque vai ter as filmagens, eu quero assim. É ela que alinhava. E eu falei, Ju, você podia começar a atender as clientes. Ela falou, eu não sei. Falei assim. Ela falou, eu não tenho isso não. Eu falei, você não tem? Senta do meu lado. Sentou do meu lado. E ela me vendo fechar contrato ali. Falei, senta do meu lado. Aí, um dia ela tava assim, a cliente chegou e tal. Aí eu vi que ela já tava conversando. Falei, né, Ju? Tá, eu comecei a inserir ela. Vou virar pra cá melhor. Inserir, né, Ju? Tal, vamos fazer assim. Não, ela é tal, e ela começou a conversar. Aí eu vi que ela soltou. Aí teve um dia que eu falei assim, eu preciso ir no banheiro. Ela vai te atendendo, tá? Pô, saí, deixei ela largando sozinha, fechou o contrato. Porque a noiva já queria a coisa fluindo. Ela tomou autoestima, pegou coragem. E depois, filho, nunca mais eu sentei na mesa. Eu ficava só com os equipamentos, né? O cenário, vigiava ali, atendia o cliente, o pré-cliente, que ele vinha na fila, conversava e tal, e eu falava, só um instantinho e tal, instrumento, e ia falando e conversando, e ela fechava. E a gente fechava 5, 6, 7, 10 casamentos. E o pessoal não fechava. Era Deus mesmo. Mas aí Deus falou assim, acabou aqui. Aí você fala, você é louco, você é doido, tá com você não sabe o que você quer, né? E ela também ficou muito triste. Falei, Ju, Deus tem algo aí pra gente. Falei, eu não tá sei bom, o que é. né? Deus mandou e vamos obedecer. E eu acho que você se identificou muito Me com identifiquei aquele, muito. né? Mas porque quando ela se soltou, eu falei, agora que agora que tá gostoso. Mas disso depois nunca mais perdeu, porque isso foi inserido para outras coisas dentro da nossa empresa, né? Foi uma escola para mim também, na experiência, você tá de tete a tete com pessoas diferentes, né? Desde a pessoa mais simples até a pessoa mais rica. Sim. A gente fez casamentos para pessoas pequenas em nível financeiro e fizemos para pessoas grandes. Chegar e falar, eu quero a orquestra inteira, quero piano, quero isso e tal, vai ser na fazenda tal, era assim, entendeu?
Então, houve essa mudança e ela no início foi meio difícil. Por isso que ela falou sobre a fé com você quando a gente estava lá embaixo conversando. E eu sempre exerci muito da minha fé e minha mãe sempre falou uma coisa assim, falou, você tem algo muito legal, minha mãe falando, né? Você exerce muito a sua fé, você tem muita confiança. Eu falei, mãe, se não tiver, eu tenho fé que vai acontecer. Se Deus é um Deus que existe e está conosco, por que eu vou... Então não seria, eu vou rasgar a Bíblia. Né? Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que fala na palavra de Deus? A gente ia mover uma montanha. Né? Olha para você ver o tanto que é pequeno a nossa fé. Um grão de mostarda, você faz assim, ó. Você não consegue ver ele, né? Exatamente. Então, assim, eu falei, você precisa de exercer sua fé. E ela foi exercendo a fé. E eu fui ali e tal, não que eu me acho melhor, me achava melhor, não. São costumes que nós tínhamos de uma base familiar, ela tinha outra base familiar. Depois ela, né? E tinha o outro lado dela, que era o lado do punho firme, né? Eu tinha muita fé, mas ela tinha um punho firme na administração, aonde houve o equilíbrio entre a gente, né? Sim. De ela falar, não, tudo bem, é assim, mas é assim que tem que fazer, senão não vai dar certo. Então vinha a administração, ela tinha a participação dela, né? a administração de um estudo que ela já teve, de experiência com empresas. Então isso trouxe um benefício e a coisa foi fluindo. Uma pergunta interessante. Nesse momento importante, nesse ápice que vocês passaram na Vivace, quantos anos o Cebola tinha? O Esdras, ele tinha uns... Lembrando, gente, Esdras e Cebola é o mesmo. É o mesmo, né? Porque Esdras é o nosso filho e o Cebola também é o mesmo, porém Cebola é o jogador. É Esdras Cebola. Cebola, né? Cebola. Daqui a pouco nós vamos falar qual o time que ele tá aí, essa coisa toda. Mas, e as experiências dele. Né? O Esdras, que eu já me acostumei com Cebola lá pode embaixo. Falar Cebola, pode falar Cebola. O Esdras, ou Cebola, né? Tava com quantos anos nessa época do Vivace? 9 anos, mais ou menos. 9 anos, né? Já via tudo. Já. E aí agora que eu quero criar um link aqui pra gente chegar, né, nessa página tão importante nesse capítulo que Deus tem escrito na vida de vocês aí, através do que Ele tem feito através, né, do Esdras. Mas como que surgiu a GB Pianos nesse término de atividade da Vivace? Quando a gente terminou a Vivace, eu já estava com os projetos das caixas, né? Que eu já estava fazendo, eu falei, Ju, vamos partir para as caixas de som. Eu creio que Deus está nesse projeto, é uma coisa que vende, que a coisa flui. E eu comecei a vender umas caixinhas aqui, outra ali e tal, bem diferente do vencimento que a gente ganhava com a Vivace. Sim. Mas era o início de tudo. Tudo existe e no como início. Como se chamava essas caixas? GB também. GB. GB Acoustic System. Que tá. Daí que vem a Acoustic System. Que é a empresa Acoustic System. Entendeu. A GB Pianos é da GB Acoustic System, né? Entendeu? A mesma empresa. Vou te dar uma ideia aqui agora, um insight que me veio. Você já pensou em criar um sistema de som exclusivo para acoplar nos pianos que você já produz? Como assim que você disse? Qual a sua ideia? Fala Deus. Como que é? Ele tem um projeto. Eu não entendi, eu quero entender. Eu vou te explicar. Ele não entendeu a pergunta. Eu não entendi a pergunta. Eu vou reformular. Aquelas caixas de som que você quer fazer chique, linda, maravilhosa. Vamos lá. Você colocar lá... Aquelas torres. Criar um sistema de caixas específicos para acoplar no piano. Mas no piano eu posso... Fora, não é encaixar no corpo do piano. Junto. Acoplar que eu digo, olha, eu tenho essas caixas para você ligar nesse piano, para você já amplificar ele para um som mais externo. Esse já é um projeto que eu tenho já. Então já tem aí, né? É Deus te usando. Tenho já. Tá confirmando, né? Confirmando. Ela falou, fala Deus. É isso aí mesmo. São as caixas chamadas de high-end. Essas caixas, na verdade, elas não servem só para o piano.
Eu tava falando com o Matheus ali sobre a Event ali. Sim. Eu tive Event, né? A caixa. Ele é um sonho, né? Essas caixas muito boas. As suas são passiva ou ativa? Passiva. As minhas eram ativas. Mas é a mesma coisa. Essas daí são do final de 90. Sim. A Event é uma caixa sensacional. A caixa, quando ela é feita, ela não é feita para maquiar ou mascarar. Ela é feita para produzir o som real daquilo que tem saindo. Sim. Né? Então, por isso chama monitor de referência. Exatamente. E tem várias marcas, por isso que existe marcas e marcas. Sim. Monitor de referência. Aí o cara falou, nossa, eu entrei dentro da sala, o som é bonito. O som não pode ser bonito. O som tem que ser real. Ele é bonito porque o que foi gravado e feito é bonito. Tá feio? Não é porque a caixa é ruim, porque o som não tá cru. Tá cru, tá feio. Então as caixas, esse tipo de caixas que a gente tem, que é chamado de high-end, alta fidelidade, elas servem tanto para colocar pro piano como fazer um cinema em casa. Né? Elas tocam desde grave até médio e agudo numa própria caixa, que é chamado de subline ou bookshelf. São vários tipos de caixas, né? Você vê que eu estudei um pouquinho, né? As caixas torres, né? Caixas que trazem esse benefício aí de linha de transmissão, que é uma caixa que tem um alto-falante que ela toca de grave do 20 Hz, usando um tweeter domo de seda, toca de 20 Hz até o 20 kHz, 20 mil, né? Então, aquele som agudinho. Essas caixas nós temos já todos os projetos. Tá varrendo a frequência de um monitor de mixagem. Exatamente isso aí. E a gente tem vários projetos, vários testes, né? Então a gente tem muito hoje, muita peça, muito material, acessório lá na empresa, né? Um depósito guardado assim de coisas que vai vir e coisa boa. E aí o cara pergunta que você faz sem ser a caixa. Pulando essa questão da caixa, que Sim. foi um insight legal, que veio, legal, né? Caso legal. não tivesse, legal. já seria uma opção. Mas a pergunta é, como que surgiu aí a GB dentro desse projeto? Aí você me falou que, na verdade, ele começou com o projeto das caixas, né? Isso. E como que pulou das caixas para o piano? Rapaz, então, aí vem o pastor... Como é que é o nome dele? O pastor que veio da Itália? Anselmo. Rapaz, eu tinha essas caixas. E aí um dia nós caímos numa situação difícil, que não vendia caixa, coisa parada, material parado, e a gente nada de acontecer. E aí eu tinha essas caixinhas do Vivaz que ficou com a gente muito tempo. E um amigo meu chamado Augusto César, o maior vendedor de contrabaixo do Brasil, cara. Ele tem uma empresa chamada Viva Bass. Top. Depois vocês entram lá. Viva Bass. Depois você entra lá, Ronaldo. É o que? Instagram? É o Instagram. YouTube? Viva Bass. Os melhores baixos. Os TRB da vida aí, né? TRBs da vida Yamaha. Os BB da vida, né? BB 1100. Tem todos os baixos. Fodera, Sadovski. Só os caras. Só os top. E é um grande amigo, o Augusto. E ele sabia que eu tava precisando na época. Isso foi 2018, Júlio? 2018, um ano depois. Antes da pandemia. Depois do Vivace, né? Um ano depois do Vivace. Ele falou, tem um amigo que tá vindo da Itália, que tá montando uma igreja lá em Itapuã. Ele tá precisando comprar umas caixas e ele quer ver só as caixas. Aí foi, vambora, vamos levar essas caixas lá, ó. Vamos vender essas caixas num preço bom. Porque a gente tinha acabado com o Vivace, então tava assim, tava parado. Produto tipo obsoleto, né? Levamos pra lá, quando ele olhou as caixinhas, falou, paz, que caixinha que fala, hein? Paz, pequeno, mas gostei, eu vou ficar com as caixas. Aí Deus começou a usar ele, cara. Assembleia, né? Assembleia. Começou a usar ele, falar as coisas com ele. E a gente já comentou, quando é de Deus, o Espírito Santo testifica em você, né? A gente só se posicionar um pouquinho assim, e Deus ele começa a agir na sua vida. E aí ele falou, Deus tem uma bênção para vocês, mas você sabe por que não foi para frente essas caixas aí desse jeito, cara? Porque Deus tem propósito na sua vida. Falou da nossa vida toda, Ronaldo. Ele falou assim... Desde o casamento. Ele foi, e Deus começou a usar ele.
usar. Ele falou, aqueles lugares que você fez parte, você saiu. Orquestra, disso, daquilo, porque eu queria que você saísse. Deus falando com ele em profecia. E não tinha como ser diferente. O cara não é adivinho, né? O cara falando as coisas que só Deus sabia, de coisas que só nós sabíamos. Até porque ele não conhecia nada da Ele nossa veio da vida. Itália, né? Tinha vindo da Ele Itália. falava o português, ele é do Brasil, mas mora Brasil, muitos anos, mas mais de mora 40 lá, anos. sotaque bem assim, falando e orando. Aí ele falou, mas olha, tá sendo escancarado as portas para vocês. Tudo que foi vetado, todas as dificuldades que vocês tiveram, tudo que começou e parou, foi porque eu quis. Olha só, Ronaldo. Ela, prova viva ali, ó. Deus Prova estava viva. testando vocês aí. O cara. Cebola, o Esdras, prova viva, ele ouviu isso. E Deus falou assim, eu permiti. Eu permiti tudo para aprender. Não se preocupe. Porque disso tudo vocês vão trazer Estava preparando proveito. vocês. Vão trazer proveito. E eu tô provendo tudo, eu tô abrindo as portas, né? Exatamente. Tô escancarando as portas. Cara, Aí eu pensei o que na hora, Ronaldo? Vou vender caixa igual água. Agora que vem o ouro. Vou vender caixa igual água. Cheguei em casa, nossa, botei esse alto-falante aí, sube pra lá, sube pra cá. E ele satélite, sim, vou fazer line. e ele fez um investimento em alto-falantes Muito. que por baixo, eu acho que tem mais de 100 alto-falantes. Tem. Foi mesmo. Para você Tudo ver o pra fazer as investimento caixas. que ele... Desfizemos o Vivace, vendemos o piano do Vivace e ele fez investimento em alto-falante. Eu investi, porque eu já tava com as caixas. Você tá ainda. com essa quantidade de alto-falantes até hoje? Tá diminuindo, né? Não, já Porque eu diminuiu, já fui porque a fazendo gente as fabrica coisas, projetos, os né? projetos. Os pianos eu uso, os alto-falantes Você menores. você consegue usar os alto-falantes no projeto do piano, né? Sim, Sim. que é o high-end, né? Eles são full range. Eles Sim. trabalham frequências que é onde precisa, pro bordão até o agudo, né? Pro martelo. Tem tudo lá funcionando Que bonitinho. legal. E aí, cara, eu pensei, Ju, vamos fazer muita caixa. Rapaz, naquela semana, um cara me liga. Vai vendo. Me ligou, tudo bem? Quem me indicou você foi o Wesley da Van. Narigonza. Aí eu falei assim, aí eu botei no Viva Voz celular, falei, eu veio, ó, Deus abençoando. E aí, Rapaz, sabe o que o cara falou comigo? Você faz aquelas caixas de piano? Ó, caixas de piano. Rapaz, foi igual um balde de água fria em cima de mim. Ele bugou. Eu buguei. Ele ficou Pensa assim, você, Ronaldo. Você acabou com uma coisa no tempo, você nunca pensava. Caixa. Chega lá na igreja, você vê uma caixa, pastor Deus falando, mas não falou que ia abrir as portas, não falou, vai vender caixa. Só falou, vou abrir as portas. O que você pensa? Caixa. Você tá no projeto caixa. De repente o cara te liga, fala aquela caixa, aí eu falei, quase que eu falei com ele, satélite, aí ele falou assim, caixa de piano pra eu botar um teclado dentro. Que ele tava falando numa cauda cenográfica. Exatamente. Mas Que ele inclusive, para quem não sabe, está sendo trabalhada uma cauda top das galáxias, né? Um presente pro meu querido amigo Cleberson Rocha, do Roupa Nova, né? Uma pilha santa que eu botei. Se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue antes do Natal já entregar ele. Eita, que presentão, hein? Caraca! Ho, 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 ho. Olha aí, mestre Cleberson, vai chegar, hein? Vai chegar. Mestre Cleberson é uma pessoa bacana demais, né? Demais. Um abraço Prazer especial, enorme. um abraço muito especial. Um abraço, mestre das teclas. Mas aí, caixa de piano. E aí ele falou isso comigo, um balde de água fria, pai, mas só o grilo. Clique. Eu fiquei parado, cara. Alô? O cara, alô? Ele ficou desse jeito. Cara, oi, alô? Caiu a ligação? Eu fiquei estático. Aí eu falei, tá, mas olha só, irmão, espera um minutinho. Cara, só um instantinho, rapidinho. Ju, piano. Ela fez bem assim. Você não faz não, piano? A gente tá precisando de dinheiro. Você vai ficar escolhendo? A Ju é melhor, cara. Você vai fazer? Faz sim. Olha, ele faz. Ele faz, moço. Ele faz sim. Se não fizer, ele faz sim. Ele faz. Aí eu peguei e falei, irmão, tudo bem?
É o Lúcio, né, Ju? Lúcio. Ô, Lúcio, tudo Benção. bem, rapaz? Olha, engenheiro, Engenheiro top. excepcional. Engenheiro civil, clientão nosso. Aí ele pegou e falou assim, então beleza, quanto que é? Eu falei, tantos 1.000, cara. Eu joguei um valor um pouquinho alto, assim. Vou fechar. Onde você tá? Vou em tal lugar. Vou aí, eu quero um branco assim, assim, assim. E eu quero usar um teclado da Yamaha. Eu falei, tá bom. Fechou, meu irmão. Rapaz, peguei aquele piano pra fazer. E eu já comecei a fazer algo que eu não tinha feito no outro, com mais evidência. Uma pintura melhor, a robustez de uma Você peça. já veio aprimorando o projeto. Vinha ali, aprimorando né? o projeto. Falei, não, vou fazer um negócio agora pra arrebentar. Já que eu vou fazer, Fui fazendo, fui criando gosto, fazendo gosto. Ele fez ribaltina Aquela tampa que puxa, fecha. Eu falei, não, vou fazer tudo. que ele não tinha feito no nosso. Aí eu falei, não, vou fazer um negócio legal, porque eu não quero fazer um piano qualquer. Vou fazer algo aqui pra bater de frente, já que eu vou fazer. Aí eu É peguei. legal isso em você, cara. É assim, do nada. Não, vou fazer, então eu vou fazer o melhor. Eu vou botar pra arregaçar. É isso aí, já que é pra fazer, eu vou Massa. fazer pra valer mesmo. Aí eu Que peguei, show, cara. comecei a fazer e tal. E esse piano praticamente eu fiz sozinha, né? Ju? Esse você fez sozinho, Sozinho. literalmente. Sozinho. Aí eu fui fazendo, mexendo e tal, aqui ali. E tocando. Só que eu tocava assim, mas eu não tinha mais aquela coisa de querer tocar. Tocava, sabe aquela coisa, a hora que tem um dia, a vez que você fala assim, eu não quero, é momento não. Só na igreja, tranquilo, não tava mais fora tocando. E o projeto era outro, tava muito envolvido com caixa de som. E aí o piano começou. Aí a coisa aconteceu, eu fui fazendo piano. Aquela coisa toda ali do Lúcio. Piano não, calma aí, eu tô adiantando o processo. Aí eu peguei Aquela o piano cauda. e comecei a fazer aquela cauda e pegando ali na hora do dourado, que eu dei aquele verniz assim. Sabe onde a gente pinta? Sabe onde a gente trabalhou para fazer o piano? No quintal da casa do meu pai. O que tinha naquele quintal era muito mato, hein? Mato e terra. Mato e terra. Eu joguei uma água assim para não subir poeira e falava assim, não manda nem um cisco. E fui pintando aquele piano, fazendo. Quando terminou o dourado, assim. Aí Deus fala comigo assim, ó. Essas coisas parecem, né, que a gente... Esse Jordânia é doido, ficou falando essas coisas, cara. Eu sou doido mesmo. Sou doido por Deus, por Jesus. Deus falou bem assim comigo. Lembra que eu falei que daria muito ouro? O pastor Anselmo, lá atrás, o italiano, quando ele falou conosco, eu esqueci de falar. A gente pulou o assunto. Ele falou bem assim, meu filho, tudo que eu vetei eu vou fazer e tô abrindo as portas. E eu darei muito ouro. E isso Deus já tinha falado Lá atrás, coisa que ninguém sabia. lá atrás, na Maranata. Falou No assim, nosso casamento. estou Foram dando 9 muito dons ouro. espirituais. Estou dando muito ouro no casamento. Depois, no aniversário nosso de casamento, aí falou assim, ó, Deus está dando... Aí um diácono da igreja falou assim, eu nunca ouvi isso. Na igreja não tem essa coisa. Ele falou assim, e era uma bênção não. financeira muito grande para nós. Ainda um diácono falou assim, mas eu acho que é espiritual. O outro irmão falou, não, é dinheiro mesmo, irmão. Aí ele falou, eu quero estar num negócio desse aí. Ainda brincou assim, mas foi muito gostoso, foi muito legal. E a coisa só foi Deus mostrando ali, falando aqui assim. Então quem crê em que Deus fala, quem não crê, pena. Porque se crê, tu Passa a verás crer. a glória de Deus, filho. Eu tenho uma parceira aqui no canal, que é a ES Instrumentos Musicais, né? E toda vez que a gente faz uma venda, a gente consegue criar uma coisa ali que produz uma venda, eu brinco com ela, né? Inxalá, muito ouro, muito dinheiro, né? E que bom, vocês caíram na graça aí. E aí essa coisa do ouro. E aí o pastor tinha falado também do ouro. O Anselmo, Exatamente. que veio da Itália. Foi dando muito ouro. E falou com ela assim, eu tenho visto você... Assim, Nas suas as madrugadas. suas madrugadas na calada da noite orando. Seu esposo não sabe disso. Mas eu tenho visto. Olha só, cara. Eu falei isso lá na mesa, Viu? lá embaixo. É isso aí. Eu falei lá E na aí mesa. olhou pro Esdras e falou assim, esse menino aí, mãe, não se preocupe, dele eu já tô cuidando. Eu já mostrei, já falei e vou continuar. O que eu tenho pra ele é grandioso. Eu estou guardando. Não se preocupe. Desse jeito. Preocupação de mãe, 13 anos. Desse jeito. E Deus falou. Quando eu tava fazendo piano, que eu terminei de fazer o dourado, Deus falou comigo assim, lembra do ouro que eu falei? Vai falar, aqui é o ouro.
Rapaz, eu fiquei num estado tão de êxtase, né? de Alegria. Eu me senti flutuando no chão olhando. E ela tinha terminado de fazer comida pra gente almoçar. Ela vem pra cá. Sabe qual era a mesa que tava lá dentro? Que era do Vivaz, que foi lá pra casa. A vermelhinha. Quando a gente sentou, ela vem almoçar e eu todo falei, o que foi? Depois eu conto. Aí senta aí, eu vou contar aqui Bora. e eu que vou orar. Aí eu falei, Deus falou comigo lá fora agora, quando eu tava fazendo piano, que aquilo ali, o piano é ouro pra nós. Aí ela, glória a Deus. Glória a Deus. Deus está confirmando as coisas. Muito assim, firme, né? Deus está confirmando as coisas. Ela já estava orando. Né? Deus já estava falando com ela. Rapaz, que negócio massa. E aí ela foi e falou aquilo. Eu falei assim, e sempre na hora do almoço, quem ora e agradece o alimento é o extra. Desde pequenininho. Ele agradece, à noite eu agradeço e oro pela noite, de manhã ela agradece e ora pelo dia. A gente tem um costume assim. Que legal, que bonito, parabéns. Amém, cara. Obrigado. E às 3 da manhã a gente tem orado também. Que a gente levanta para orar sobre a vida dele. E nós vamos chegar lá. Que nós tínhamos falado lá de agradecer, lembra que a gente comentou? Sim. Se o nosso horário chegar aqui, porque nós vamos caminhar daqui a pouco para 2 horas, eu faço um encerramento dessa etapa e a gente encerra o vídeo, depois a gente continua mais uma sessão e a gente conclui o que tiver para fazer, que aí a gente fica com 2 conteúdos ali para a gente poder ter essa continuidade do papo. Eu estou à disposição de vocês. Na hora que, quando vocês tiverem paciência... Tá, então, posso continuar? Não, então? pode concluir. Tá, pode concluir. Tá. E aí, quando falou do ouro, eu fui orar para concluir essa parte. E eu falei assim, não, eu vou orar, tá, filho? Tá bom, pai, pode orar. Rapaz, quando eu fechei o olho para orar, eu vi uma mão com ouro em pó, em cima da mesa, assim, fazendo bem assim, ó. Coisas que eu nunca fui de ter era visão, cara. Eu vi o pessoal da igreja Maranata, outras igrejas falar de visão, eu não sabia o que era. Foi a sua primeira experiência naquele momento ali. Foi. Caraca. Aí a mão assim, ó. Quando eu fechei o olho, Ronaldo, algo incrível. Eu fechei e comecei a rir, cara. Eu falei assim, caramba, o que é isso? Aí eu falei assim, eu te agradeço pelo alimento e tal. Eu abri o olho e não via mais. Pelo menos você tem nos dado, não tem deixado faltar nessa vida. Quando eu fechei assim o olho, via de novo. Aí eu fui e falei assim, aí amém, Senhor. Ju, era para você enxergar com os olhos espirituais. Exatamente, com os olhos fechados. Aí eu falei assim, Ju, eu vi a mão agora de Deus esfarelando o olho em cima da mesa. Ela, glória a Deus, começou a chorar. A gente ali junto ali, fiquei com uma alegria tão grande, falei, é isso aí. Veio a pandemia. E Deus tinha falado assim que ele iria colocar pessoas na nossa vida, que a gente iria falar assim, com o pastor Anselmo da Itália. Até muitas coisas que a gente deixou passar. Que pessoas são essas? Então, assim, esse Lúcio, ele foi uma bênção na nossa vida. Engenheiro. Pensa um cara graças a essa ligação inusitada, né? Quando nós entregamos o piano a ele viu o piano, o valor que a gente tinha cobrado, ele virou para Jordânia e falou assim, cara, ficou o lindo, que você fez não tem como. Abriu o celular dele, mandou R$1.000 a mais. Mais a mais. Ele falou assim, essa pérola que você fez e outra coisa, você não quer ir lá em casa fazer um vídeo? Vai lá em casa fazer um vídeo. Leva um pianista lá, faz um vídeo e divulga isso aí que você vai vender. Quem iria abrir sua casa para você fazer isso? O cara nem era cristão, rapaz, não era um cara de foi fé. Usado. Ele foi usado ali. Foi. E ele pegou simplesmente o fonezinho dele, top da galáxia. Na assim, época, era tipo 11 Pro da época. Não era tinha top. No Brasil. Não tinha, era só ele tinha viajado para a Europa e ele trouxe da Europa. E ele usou o celular dele para fazer o vídeo, para fazer tudo. E eu chamei Matheus Cutini. Matheus Coutinho, eu tô atendendo o Matheus, cara. Top, Matheus foi uma bênção também na nossa vida. Um Cássio ali fora que é dele, a gente tá atendendo. Então, ele... Pô, ele é maravilhoso, cara. Eu falei, Matheus, faz pra gente lá e tal. Ele falou... Ainda falei, quanto você cobra? Não vou cobrar nada não. Não, ele é maravilhoso. Ele falou assim, Matheus é top, ele cara. falou, você é meu amigo. Fez Vivace com a gente.
Que show. Cara, que mundo pequeno, né? Aí ele pegou e gravou esse vídeo. Eu lembro que a gente tinha recebido esse dinheiro a mais do Lúcio. Falei assim, ó, qual o valor que você cobra para fazer eventos, casamento? Ele falou, R$200, né? Eu falei, toma R$300. Ele ficou todo feliz, né? Fez aquele vídeo, divulguei o vídeo. Quando eu divulguei o vídeo, aquilo foi dando aquele boom, aí assim, chegou né? a pandemia, né? Pandemia, falei agora. Aonde nós mais vendemos pianos. Ó! Eita ferro! Rapaz, você passou a pandemia produzindo piano igual um doido. Piano. 8 pianos a gente fez, 8 para 10 pianos vendemos, assim. Eu fiquei apavorado. E agora, como é que nós vamos dar conta? Vendi. Ronaldo, assim, Caramba. questão de 40... São Paulo, um exemplo, a gente vendeu... Eu achava que o pessoal tava zoando a gente, pra você ter ideia. Olha o que aconteceu. Conta, Ju, os 40 quilômetros. Tem de São Paulo. Entrou em contato com a cliente, OLX, perguntando sobre o piano. Anunciamos no LX, Mercado vou Livre. vender, e vou comprar, que não sei o quê. Quando foi à tarde, isso a cliente fechou um contrato, porque nós fazemos contrato, porque nós fabricamos o instrumento, né? E aí a pessoa dá uma entrada e a gente fabrica o instrumento e a pessoa paga o restante. 70-30 é o que a gente sempre faz, né? Sim. E aí uma cliente, na parte da tarde, ela entrou em contato e falou assim, eu vi um piano de vocês no LX, assim, assim, assim. E aí ela falou assim, passou o endereço, quando eu fui olhar... 40 Jordane, quilômetros, não, 40 minutos. De diferença. Falei, tem uma coisa aí, hein? Dentro de São Paulo, 40 rapaz, São Paulo minutos é outro país, cara. Entendeu? de diferença. 40. Aí eu falei, não sei o que, não, vamos fazer um contrato que eu quero também. E fez um contrato e fechou um piano. E a nossa rota foi Minas Gerais. Não, ainda tem do rapaz de São João del Rei. Então, de repente Minas o outro Gerais, cara no outro dia manda mensagem, eu quero um piano assim, assim, assim. Então em São João del Rei. E fechou e aí a coisa foi fluindo. Você quer terminar aí pra gente... Vamos fazer isso então. Vou pedir o Matheus para jogar aqui. E depois isso. A gente dá continuidade. Certo. Eu vou pedir o Matheus para jogar aqui na 3, isso, show de bola. Olha, vamos fazer o encerramento dessa primeira parte aqui do vídeo. Tem história com força, né? A gente está tentando sintetizar aqui o máximo possível das falas, porque se for contar na íntegra, vai virar uma novela, né? Mas então eu quero agradecer a sua presença até agora. A gente está nesse super papo maravilhoso aqui com esse casal incrível, é o Jordane e a Ju Borges. Ju Borges, né? E a gente vai fazer o encerramento desse vídeo aqui, né? Agradecendo a sua presença, o seu carinho, sobretudo o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, assina ali o sininho para que você seja notificado dos nossos próximos conteúdos, e a gente vai já retomar com a segunda parte desse vídeo para a gente dar continuidade nessa história incrível. Então eu aguardo vocês já na segunda parte desse vídeo aqui. Um grande abraço e até daqui a pouquinho.